Olá, eu sou o Gustavo Campelo. Opa, eu sou o Dan e nós somos Animais. Pessoal, Pô, faz direito agora, Dan, pelo amor de Deus. hoje esse episódio vai ser tumultuado, hein? Vamos falar sobre ferrets, tem vários ferrets aqui, o negócio vai ser curioso. Vamos falar hoje com o doutor José Manuel Mourinho. Ele é médico veterinário formado pela Universidade Paulista em 2000, proprietário do Centro Veterinário Pet Place, diretor clínico e responsável pelo setor de anestesia e clínica de pequenos animais e de pets não convencionais no mesmo centro desde 2001, especialização em medicina de animais selvagens pela Unisa 2002, vínculo regular com cursos de pós-graduação em pequenos animais e animais não convencionais, autor do capítulo de dermatologia em ferrets do Tratado Dermatológico Larson Lucas, presidente da atual gestão da ABV Pets, Associação Brasileira de Medicina Veterinária em Pets Não Convencionais, diretor da atual gestão da Sociedade Brasileira de Geriatria Veterinária e speaker convidado para cursos latino-americanos em medicina interna e anestesiologia em pequenos mamíferos não convencionais. Aí sim, hein? Bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Vamos falar sobre os ferrets, que é uma Metade coisa... do podcast foi isso. Mas vamos falar sobre um animal que a gente não conhece direito, mas tem bastante coisa pra gente conversar, né? Eu acho que de curiosidades a gente já estoura o nosso tempo. Legal, muito Vamos lá. bom, muito bom. Acho que a gente já pode começar com a primeira, que talvez as pessoas estão em casa se perguntando. É roedor? É o quê? O que é? É um rato? É o quê? As pessoas perguntam isso sempre. Show de bola. Na verdade, é uma curiosidade já de décadas, né? Eu trabalho com esses bichos aí há 25 anos e é um prazer e uma honra falar deles, né? Foi muito bom esse convite, porque ainda as dúvidas elas continuam acontecendo, porque é um animal que não é tão popular no nosso país, né? Então, vamos lá. O ferret ele é um mamífero carnívoro igual o cão e o gato. Né? Então, dos animais que a gente tem aí, né, como animais não convencionais, né, animais exóticos que a gente atende, o ferret é o que acaba sendo mais próximo do cão e do gato e a gente tem bastante familiaridade para trabalhar com ele por conta disso. Então, ele não é um rato. Na verdade, eu gosto de brincar que eles comem ratos, eles são carnívoros. Eu não sabia que eles eram carnívoros. E aí depois a gente mostra os dentes deles, vocês vão ver que é tipo um dente muito parecido com o que a gente tem de cão e gato. A fórmula dental é um pouco diferente, mas é tipicamente um carnívoro. Outra pergunta que eu ouço. É marsupial? Ah, boa, não. Também não. Eles têm placenta, né? Eles se reproduzem, né, igual cão e gato. Obviamente a gestação é muito curta, então os filhotinhos nascem parecido com ratinhos. Eles nascem bem peladinhos, muito menos prontos do que um filhote de cão e gato. Né, a gestação é bem mais curta, então não chega nunca perto dos 60 dias. E aí, por conta disso, esses animais, eles nascem, né? Se vocês conseguirem depois o pessoal procurar no Google nas imagens, vão ver os filhotinhos, eles são iguais ratinhos, né? Então, toda vez que você fala de mamíferos e a gestação, quanto mais longa ela for, mais pronto nasce aquele animal, né? E que a gente vê isso, inclusive, nos animais de produção, né? Ovelha, vaca. E nos animais onde a gestação vai ficando mais curta, 60, 40, 30 e poucos dias, esses animais são bem menos prontos. E quanto tempo a gestação deles? É sempre perto de 40 dias, né? 30 e tantos dias. E aí tem sempre variação, né? É muito parecido com o cachorro. Você pode falar de 54 a 64 dias e nesses bichos tem uma variação pequena também. Quantos nascem, geralmente? Então, de 2 a 6 filhotes. E né? quantas vezes por ano uma fêmea pode ter cria? Então, na verdade, a gente tem pouca experiência aqui no Brasil. A recomendação que se cria esses animais é uma, no máximo 2 crias por ano. Eles são poliéstricos estacionais, igual os gatos. Então, na verdade, as fêmeas têm vários cios durante primavera e verão. E, obviamente, se você tiver no esquema de fazenda, e às vezes esses animais são criados em esquemas de fazenda, você consegue tirar mais ninhadas, né? Mas aqui no Brasil não reproduz, né? Teoricamente, não. Esses animais que a gente tem hoje no Brasil, eles são todos importados. E eles vêm castrados, microchipados e com sacos anais removidos. E essa é uma outra curiosidade que é sempre muito interessante da gente falar. Então, eles já vêm para cá com 3, 4 meses de idade, vacinados e castrados. Então a gente não deveria ter reprodução no Brasil. Obviamente sempre aparece algum criador ilegal. Por isso você falou teoricamente. Né? Porque Então, tem gente aparece de vez em quando, né? Não é uma coisa de alta produção e nem é permitido, mas a gente escuta histórias e vê, né, fotos ou vídeos na internet. E tem uma razão para não ser permitido? Existem algumas razões, né? Desculpem. O ferret, ele é um predador muito bom, né? Então, na verdade, o mamífero carnívoro que deu origem ao ferret, que é a doninha europeia, ela é muito eficaz, né, como caçadora. Eles abatem animais, inclusive, maiores
do que eles mesmos. E a gente não tem predador nesses bichos, para esses bichos aqui no Brasil. Então, assim, tem-se um medo, isso é controle, né, pelo IBAMA, ICMBio, tem um medo desses animais começarem a serem soltos por aí, reproduzir e causar um impacto ambiental. Mas o gato causa um baita impacto Pois ambiental. e na verdade isso é uma bobagem gigantesca, porque quem conhecer um FET, vocês vão ter contato com eles são muito bobocas. Eles são mais bobinhos do que um gato, né, persa e um Yorkshire. Se soltar no meio do mato, eles não sobrevivem 2 dias, né? Um gavião vai catar eles. Isso. Então, assim, esse é uma das justificativas, porque em outros continentes eles podem ser vendidos inteiros, sem ser castrados, e aqui no Brasil não. E aí você tem justificativas técnicas também, por exemplo, as fêmeas elas podem sofrer de um problema que chama hiperestrogenismo. Se elas ficam fazendo cio um atrás do outro e elas não são copuladas, elas podem fazer uma intoxicação de medula, ficarem anêmicas e tudo mais. Então a castração das fêmeas é importante para que elas não fiquem doentes e a castração dos machos por conta de agressividade, testosterona, né? E por último e não menos importante, para você que é criador, se você vende um animal castrado, só você vende, né? Então eu acho que isso também tem uma estratégia comercial, sem dúvida. Não tem nada a ver com zoonoses, com uma doença infectocontagiosa, nada disso. Não, os FETs são animais aí que, óbvio, podem ter algumas doenças que têm potencial zoonótico, mas isso é um problema, inclusive, muito menor do que a gente vê em cães e gatos, né? Então essa seria uma alternativa que não seria válida. E quando você fala eles são carnívoros, qual que é a alimentação? Então, no mundo todo a gente tem ração disponível para eles. Mas na natureza, eles vivem então, FET não, né? Esses bichos eles já são uma variação doméstica. Então, assim, a doninha europeia, o nome científico dela é Mustela putorius, né? E o ferret, ele já é uma variação doméstica dessa doninha. Então, ele já chama Mustela putorius furo. Então, esses animais já são geneticamente diferentes, tanto que a própria clínica médica, a ocorrência de doenças é completamente diferente de um FET do que da doninha europeia. Tá, então eu tenho algumas curiosidades. Tenho várias curiosidades. Mas assim, só para entender, é a mesma família da lontra, por exemplo, ou não? Eles são mustelídeos, então sim, né? Que vocês tinham falado de marsupiais, a gente pode entrar nessa parte de filogenética. Os mustelídeos são um grupo gigantesco e estão presentes em vários continentes. Então, assim, aqui na América do Sul, a gente tem lontra marinha, a gente tem lontra de água doce, a gente tem ariranha, a gente tem de terrestre a irara, a gente tem o furão pequeno, a gente tem o furão, né, de cerrado. Então tem vários mustelídeos no continente sul-americano, mas você tem no norte-americano, na Europa, na África. Castor não, não, é um roedor. E se pegar um mustelídeo e pudesse acasalar com eles, sairia algum híbrido? Então é possível. É possível? Porque existem vários do gênero Mustela. Mustela armin, Mustela... Então, assim, esses todos, eles têm um gênero igual à espécie que é diferente. Uhum. E como que foi criado? Por que apareceu o ferret? Como apareceu o ferret? A história dos ferrets é muito, muito longa. Eu sempre mostro isso em aula, porque, na verdade, assim, o contato do ser humano com esses pequenos mustelídeos, ele é datado aí da época do Egito Antigo, da Grécia Antiga. Caramba! A partir do momento que o ser humano começou a estocar comida, estocar grãos, a gente começou a ter que criar terriers para matar os ratos, a gente começou a ter que criar gatos para matar os ratos, e os furões pequenos entraram nessa pegada, né? Então, se soltar um bicho desse num lugar, num galpão... porque ele não come o grão, né? Não, eles são carnívoros estritos. Então, eles entram dentro da toca com a meninhada inteira dos ratos. Eles são eles são animais de hábitos fossoriais. Então, o que é isso? Eles vivem em toca e eles caçam em toca. Então, eles se viram muito bem em túneis, buracos pequenos. Então, são predadores muito bons para esse tipo de coisa. Tanto é que na Europa, até algumas décadas atrás, eles eram usados para caça de coelho. Eles soltavam um ferret dentro da toca, eles iam mordendo os coelhos saíam e aí ou eram abatidos ou eram pegos com rede. Porque eles vão mordendo e eles abatem animais. Então eles são parceiros do ser humano. E aí, assim, a gente tem relatos aí de contato com o ser humano, de criação, de domesticação da época medieval. Então o ferret é uma coisa antiga, não é uma coisa moderna. Os mustelídeos, né, porque é difícil, porque você não tinha essa classificação de gênero, né, era tudo, né, esses pequenos mustelídeos, né. Então, assim, a gente tem um quadro muito, muito famoso do Leonardo da Vinci, puxem aí no Google, que chama Dama com Arminho. E aí é um quadro onde ela está segurando um pequeno arminho, que é um mustelídeo também próximo do ferret, pintado numa tintura a óleo. Então, super, né, você já vê que já tem um processo de domesticação de muito tempo, né? E as primeiras criações e livros de criação começaram em 1940, 1950, então já é mais recente. Eles foram animais de laboratório,
Ainda são animais de laboratório, mas como pet vende muito mais, vale muito mais, e aí por isso que hoje o mundo todo tem esses animais aí distribuídos e usados para isso. Mas em que momento que virou mustela, putórios, furo? Isso não é bastante definido, né? Porque isso em algum momento sendo feitos cruzamentos para que eles fossem ficando mais mansos, talvez espécies com espécies para a gente conseguir cores diferentes, tamanhos diferentes, tipos de pelo diferente. Então isso foi acontecendo e assim, a classificação mudou justamente porque em algum momento se percebeu que o ferret já não era mais igual à doninha europeia. Ele é o biólogo adora essas coisas, mudar nome científico, né? Fala, vamos mudar isso aí. Dos mustelídeos são mais próximos de qual deles? Você tem, assim, teoricamente, o selvagem que deu origem a eles, que é a doninha europeia, que é Mustela putorius. Então eles vêm da Europa. É gênero, a genética, sim, né? Os fetos vêm dos Estados Unidos, daqui que nós temos aqui. Então, geneticamente, eles são muito parecidos com a doninha europeia, que é o Mustela putorius. E eles são uma variação... Eles são menores? Não, tem fetos enormes, de quase 2 quilos. Né? Então, assim, tem muita variação de tamanho, de cor, de tipo de pelo, justamente por conta dessas criações aí pelo mundo todo, né? É que hoje o que a gente tem no Brasil é uma genética americana. Eles são criados por uma fazenda que chama Fazenda Marshall, que é o maior produtor de fetos do mundo. Ela começou a criar fetos por conta de laboratório e depois entendeu que, né, como pet a coisa era economicamente muito melhor. Né? Então eles vendem para o mundo todo, mas aí em outros continentes a gente tem criação de ferret também. Então na Europa você tem criação de ferret da Europa, na Austrália você tem criação de ferret, no Japão você tem criação de ferret. Então tem muito ferret no mundo. Tem muito ferret no mundo. Nos Estados Unidos é o terceiro animal de estimação. Ele só perde pro gato e pro cachorro. Então, mas olha só, uns 25 anos atrás, mais ou menos, eu via muita propaganda e era meio uma modinha. Não sei se teve em filmes, né? Parece que teve um ápice e deu uma queda, né? Exatamente. Faz tempo que eu não ouço falar assim, tem um ferret em casa como animal de estimação. Teve mesmo esse ápice ou é só uma impressão minha? Teve. Eles começaram a ser importados legalmente aqui no Brasil em 1997. Tá. Então já tinha Então antes, é isso, uns 25 mas era anos ilegal. mesmo, né? Mas aí em 97, 98 as importações começaram a ser legalizadas, todos importados da Fazenda Marshall e já com essas normativas de hoje, castrados, microchipados, sem os sacos anais. E aí o que aconteceu foi que assim, teve um boom, aparecia em filme, né? Teve filme com Schwarzenegger, teve filme, aquelas comédia romântica americana que o ferret era ceguinho, batia nas coisas. Então, assim, isso foi, né, se desenvolvendo, chamou muita atenção, porque é um animal muito simpático, muito fofinho, muito brincalhão, fácil de ter dentro de casa. E aí teve um boom. Mas aqui o brasileiro, ele gosta de cachorro, né? Eu brinco que cachorro, pelo menos aqui no latino, é difícil de substituir. Então, os pets não convencionais, eles vêm mudando, vêm crescendo, hora sobe uma espécie, hora sobe outra, mas não chega nisso. E o ferret é um animal que tem um custo de aquisição e um custo de manutenção muito alto. Então, no começo dos anos 2000, teve um boom, né? A gente atendia muito ferret, e aí depois para 2005, 2008, isso foi diminuindo, a gente ficou uns anos com poucos animais, e agora voltou a ter uma importação bastante regular, com um volume grande de animais. Então, eu acredito que nos próximos anos a gente deve ver mais ferrets por aí andando pela rua. Mas chutando, quantos ferrets você acha que tem? Vai, difícil, né? Porque eu diria que vivo você deve pensar aí perto de 3 mil ferrets. Aqui no Brasil? Ou em São Paulo, tá falando? Não, Brasil. Brasil. E quanto tempo eles vivem? Eles vivem em média de 6 a 8 anos. 6 a 8 anos. Mas é difícil que eles atinjam os 8 anos. Eu já tive o animal mais velho que eu já atendi em 20 e tantos anos de carreira, ele chegou tinha 9 anos e 3 meses. Tá, então é um bicho que já era muito, muito envelhecido. E se vocês procurarem também na internet, em literatura, em outros continentes, eles às vezes estão datados para 10 anos, 12 anos. Então isso tem a ver com a condição genética daquela criação. Então com a genética que a gente tem aqui, das fazendas Marshall, a gente tem uma expectativa que não passa de 8 anos. E quanto custa um ferret? Então o ferret deve custar mais ou menos entre 8 e 10, 11 mil reais. Tá? Então pode chegar até perto de 11 mil reais, mas isso vai variar da loja, do estado, da cidade onde você vai fazer a compra. A gente tem só um importador legalizado, que traz diretamente da Marshall para cá. Então, ele que dita o preço, mas, gente, assim, você imagina, é comprado nos Estados Unidos, tem o shipping, né? Aí chega aqui, tem toda a taxa de importação de impostos, aí essa pessoa vai fazer uma quarentena, cuidar desses bichos por um tempo, para depois vender para as lojas, e aí das lojas vender para o consumidor final. Então, isso encarece muito. Pra vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, um animal desse custa 200, 250 dólares. Isso que eu ia falar, custa R$1.000 lá e custa 10 pau aqui. Mas com que...
Porque tem que nascer lá, necessariamente, certo? Sim. Tá, e aí com que idade que eles podem vir para cá? Tá bom. Hoje eles estão chegando perto de 4 meses. 4 Porque meses. porque eles têm que estar já vacinados. Tá, e aí toda a documentação aqui para legalizar, e aí chega na casa de alguém que queira, o mais jovem possível, com que idade? Não, é isso. Mas isso aí dá, perto de mas 4 meses já tá 4 podendo. meses e poucos dias. Porque assim, eles recebem um pouco antes, as vacinas estão todas em ordem, eles fazem uma quarentena curta e aí tá tudo certo, exames procedidos, tá tudo bem, e eles põem para comercializar nas lojas. Tá, e pensando do ponto de vista comportamental, essa seria de fato a melhor idade para ir para uma casa nova, ou o ideal seria esperar um pouquinho mais, ou até um pouco antes? Na como que verdade, feito? assim, esses Nos bichos... Estados Unidos, por exemplo. Então, esses bichos são comercializados com 45, 60 dias, que nem muitas vezes acontece com cão e com gato. Sim, Lá, sim. Né, lá. E aqui já chegaram nessa idade. Quando eles eram importados nos anos 2000, eles eram comercializados nas lojas com 65, 70 dias. Mas isso afeta o comportamento deles depois? Muito pouco. Eles são realmente muito sociáveis e eles se adaptam muito bem a uma vida solitária ou com outros animais. Então, é um animal muito inteligente, bastante teimoso, mas muito inteligente. Então eles, na verdade, se adaptam muito bem a qualquer tipo de situação. Você não precisa ter 2, você pode ter um Pode e tá ter tudo um. bem. Sim, muitas pessoas têm tem a vida toda um. E aí até tipo ter um cachorrinho. Tem que vacinar anualmente, tem que dar ração. Isso. Então, assim, você tem os cuidados básicos, né, para esses animais, que são vacinação anual. Então, aqui no Brasil é obrigatório que a vacina de raiva seja todo ano, igual acontece com cão e com gato, mas eles são suscetíveis à sinomose, que nem o cachorro. Uhum. E aqui a gente tem muita sinomose, né? Então, A mesma sinomose? A mesma sinomose. A sinomose, ela acomete, né, cães, ela acomete grandes felinos, ela acomete mustelídeos, então a gente acha que é só de cachorro, mas a sinomose, ela é um pepino aí para outras espécies. Então eles têm que tomar a raiva e a sinomose. E aí não tem uma vacina específica de sinomose para A FET idade no de cachorro. Brasil. Então a gente usa de cachorro, aquelas vacinas de filhote que tem só sinomose e parvovirose, Certo. que são as DPs, né, que é de distemper e parvovírus. Então essas vacinas, elas são as que são usadas, mas são vacinas de cães, que tem outro tipo de resposta imunológica. Então, assim, eles respondem super bem à vacinação, mas eles têm muita reação vacinal. Então, esse é um tema que é muito importante. E tem muito caso de sinomose neles, porque não é Há vacina? muitos anos eu não vejo. Nos anos 2000 eu via bastante, porque como eles eram muito comercializados, tinha em qualquer pet shop, avícola, né? Então, era mais fácil, porque ficava no meio dos filhotes de cachorro com sinomose, pegava a sinomose. Hoje, no esquema que nós temos, que eles já vêm todos vacinados, né? Então, eles vão para as vendas já vacinados. Os proprietários, né, eles compram esses animais, pagam muito caro, então eles querem que esses animais sejam bem cuidados, bem vacinados ou bem isolados para que não peguem sinomose. Então, assim, tem muitos anos que eu não atendo um ferret com sinomose. E também tem que dar vermífugo. O estilo de vida do ferret, ele é muito domiciliado, é muito parecido com o gato. É difícil você passear com eles na rua, soltar no quintal, ficar na terra, isso acontece menos. Então, apesar da gente ter na descrição da literatura verminoses, eu nunca atendi um ferret com vermes em 25, 26 anos que eu trabalho com esses bichos. Então não é um Mas problema. pode pegar. Então, assim, eu não vermifugo, mas eles têm vários outros parasitas intestinais. Então, por exemplo, giardia, isóspora, né? Então, esses parasitas que a gente tem em cães e gatos também, e aí sim já pode acontecer, porque é um cão ou um gato dentro de casa que tem um negócio desse, e você tem uma transmissão vertical, E aí né? você vai usar o mesmo medicamento do cachorro. Os mesmos. A medicina deles é muito legal, porque muita coisa é parecida com o que a gente já tem para cão e gato. E antiparasitário também utiliza? Não? Então, os vermífugos poderiam ser todos muito parecidos, né? Mas, de novo, eu não faço vermifugação preventiva. Desculpa, ectoparasita. Os ectoparasitas, a mesma coisa. Então, entrando para ectoparasitas, eles também podem ter pulga, carrapato, né? E aí sim, né? Isso a gente até encontra se eles não estiverem bem cuidados. Então, a gente consegue usar os produtos que a gente tem no mercado, imidacloprida, selamectina, a gente consegue usar as isoxazolinas, que são o fluoraneno, a foxolaner, que são esses biscoitões aí mais novos que a gente tem para pulga e carrapato. Me diz uma coisa, você falou do não ter pego nenhum animal ferret com verminose, né? Porque não passeiam tanto. Mas é uma recomendação passear? Seria ideal para a vida deles? O pessoal não passeia porque não tem tempo e acha que não precisa? Ou porque não é recomendável no final das contas? Excelente pergunta. Na verdade, assim, eles têm que se exercitar. E se a gente não estimular, eles dormem muito mesmo. Então, quando existem vários juntos morando na mesma casa, eles mesmos brincam e se exercitam. Quando eles estão sozinhos, se eles ficarem na gaiola, e eu já vou falar disso, eles ficam dormindo o dia inteiro. Então, é importante, igual acontece com o gato, porque com o cachorro as pessoas saem, elas sabem que tem que sair, que tem que ter estímulo cognitivo, cheiro, odor, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Mas deveria, né? Mas isso já é mais difundido, né? Pro gato já não, as pessoas, né? E aí, eu diria que isso aí eu faço meia culpa, né? Culpa da classe veterinária. Porque você vai falar com qualquer veterinário hoje, não, pega um gato e enfia dentro de casa que não dá trabalho nenhum. Uma mentira, né? Isso é uma mentira pro pessoal adotar gatinho por aí e ser mais fácil.
O gato dá muito mais trabalho no sentido de você ter que gatificar a casa do que um cachorro. O cachorro só tem que sair com ele, dá 2, 3 for um cachorro pequeno, 2, 3 voltas no quarteirão, já tá tudo bem, né? O gato não. O gato você tem que fazer prateleiras, você tem que fazer tocas, você tem que ter vários potes de areia na casa, água. Então, assim, Água corrente. o bicho destrói sofá e cama se você não colocar direito os arranhadores. Então, assim, é assim, você cuidar direito de um gato hoje é completamente diferente do que os veterinários por aí vendem, O problema né? é que ninguém cuida direito. Isso, mas parte de culpa da orientação dos veterinários. O FET é a mesma coisa. Então, o FET, assim, a orientação é que eles fiquem dentro de gaiolas, eles têm gaiolas próprias para esses animais. Por quê? Porque eles aprontam muito. Eles estão sempre fuçando coisas, eles estão sempre mexendo em Você coisas. não vai achar ele também. Não, e assim, a casa é perigosa. Imagina que o bicho tá andando pela casa, você tá andando, você pisa em cima. Sim. Ou bate uma porta com o vento, o pet tá passando. Sim. E se ele roer um fio? Eles não são de elétrico? roer, né? Porque Não. eles Não. são, mas eles podem destruir fio, eles gostam muito de borracha, textura de Então. borracha. Então, tênis, chinelo. Então, tem que tomar um certo cuidado, porque isso pode causar corpos estranhos, né? E tudo mais. Então, assim, o FET ele deveria viver ou num quarto próprio, preparado para isso, ou em gaiola, e aí eles têm que ficar soltos dentro de casa sob supervisão. Um recinto pra eles, né? Ou soltos sob supervisão. Então, assim, é normal que a gente solte eles, brinque com eles são super brincalhões, é divertidíssimo, mas uma vez que você não está mais cuidando, se a Vai. casa não for montada para ferret, e aí eu tenho clientes que a casa não é montada para ferret, você tem vários acidentes domésticos. E aí o sair para rua é a mesma coisa, eles andam em coleirinha, mas é difícil, ele quer ir pro lado que ele quer, porque eles são muito independentes, mais independentes que o felino. Então eles querem ir pra onde eles querem. Então dá pra andar de coleirinho, o pessoal sai pra passear com eles, mas não é um bicho que você solta no parque, ou que vai andar na lama. Soltar no parque vai sumir. Perde, né? Então ele sai e se Mas passear com ele, por exemplo, no colo, só pra ter normal. pra dar uma, como eu posso dizer, um enriquecimento ambiental pra ele. Não, é normal. É bom normal. pra E ele? as pessoas fazem encontros, então vão numa casa, soltam um monte de fete pra brincar. Eles não brigam quando Não, eles são muito sociáveis. quando encontra com um estranho? Tem um outro que pode brigar, mas assim, é um fator individual. A maioria deles gosta de encontro com outros animais, né? Então, assim, eles vivem bem entre fetes, eles vivem bem com gatos, eles vivem bem com cachorros, dadas as proporções adequadas. Então, vamos lá. Se você colocar um ferret com um gato, tudo bem. Se você colocar um ferret com um cachorro de pequeno porte ou médio porte, tudo bem. Se você colocar um ferret com um Rottweiler assassino, o ferret vai virar comida. Lógico, o problema é a E sociabilidade a do cão, mesma né? coisa o contrário. Então, se você colocar um ferret com um hamster, talvez ele, né? Claro, Como? vai caçar o hamster. Você colocar um ferret com um pintinho, né? Um filhotinho de codorna. Ah, não. Entendeu? Me diz uma coisa, tá bom, eu já entendi que eles podem viver sozinhos e são sociáveis, mas vamos pegar a doninha europeia, que é a mais próxima, né, na árvore genealógica. Na natureza elas vivem sozinhas, isoladas, ou em pequenos grupos, grandes grupos? Como que é o... Então, alguns desses animais são grupais e outros vivem mais sozinhos. Então, você tem minks que ficam sozinhos e se encontram só na época de reprodução, né? Então, tem o arminho, a doninha europeia pode viver em pequenos grupos, mas o que acontece? É espécie a espécie. Então, a doninha europeia, sim, é mais sociável. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem um animal selvagem que chama Black-footed Ferret, que é o Mustela nigripes, que é um parente muito próximo. Esses animais vivem em grupos também, em tocas, eles dormem tudo intocado, da mesma forma que a doninha, mas é um animal que, por exemplo, lá está em extinção por causa de sinomose, por causa de perda de presa, de habitat. Deixa eu fazer uma pergunta que a gente falou aqui. Você falou, ou tem um ambiente preparado na casa, ou a casa inteira é preparada, ou fica numa gaiola. Vamos imaginar que a pessoa não tem a condição de ter um cômodo só para o bicho e nem a casa toda preparada. Então vai viver em gaiola predominantemente. Isso. Qual que é o tamanho mínimo desse espaço para um animal? Então vamos lá. Normalmente as pessoas que procuram FETs para esse tipo de modelo procuram justamente por conta disso, tem pouco espaço. Então o ideal é que você tenha uma gaiola que tenha aí 1 metro e pouco por 1 metro e pouco. E aí o que se faz... viveiro já, né? Isso. E aí o que acontece é que assim, você para ganhar espaço, isso funciona muito bem para todos os mustelídeos, você faz andares. Tá. Então, por exemplo, putz, mas minha casa tem 35 metros quadrados, mas você põe num canto E e aí você tem um andar de 1 metro por 1 metro, 2 andares com 1 metro por 1 metro, 3 andares com... Então você vai ampliando a área e aí você põe escadinha, túnel. Você consegue botar aquela roda igual do hamster? Pra Eles exercitar? fazem, mas não funciona bem. Para eles é melhor mesmo você trabalhar com planos onde eles consigam... E eles gostam muito de túnel, né? Caixa. Mas eles conseguem ter atividade física nesses Consegue. recintos? Menor, por isso que soltar é importante. Tá. Né?
Então, mesmo numa gaiola adequada, o Isso, ideal é o que ideal todo é dia todo fique solto dia, um tempo. soltar, pelo dar menos. algum estímulo cognitivo. E se você né? botar uma gaiola, botar um tubo, outra gaiola, eles vão. Isso, não, tem você várias. E aí também, de novo, tem várias imagens de internet, né? Se vocês procurarem no Google, muito legal, que os caras fazem uns túneis pela casa, sai pra fora da casa, aí sai numa gaiola do lado de fora, entra em outro túnel. Isso é legal. Porque eles efetivamente gostam de se deslocar por túneis e toca, né? E eles aprendem, tipo assim, se você chamar o nome dele, ele vem? Eles aprendem, Tipo mas o eles são cachorro. muito teimosos e muito independentes. Então, assim, leva um tempo, não é Mas assim se você tão simples. alimenta ele, vamos falar Isso, com adestrador alguma de coisa cachorro. que ele gosta. Então, e toda vez que você alimentar, você condicionar a chamar o nome dele, ele tem que vir pra comer. Eles aprendem. Ele vai começar a Não, vir. eles aprendem o próprio nome quando tem mais de um, então tudo isso é possível, mas é um treinamento mais complexo por dois motivos. Primeiro, porque eles são teimosos e independentes, eles fazem o que eles querem, e segundo, que o que acontece? A dieta deles fica disposta o dia todo como dos gatos. De líbido. E o ideal é que seja dessa O forma ideal é mesmo. que seja dessa forma. Então, não adianta a ração. Você tem que arrumar um treat, né? Tem que arrumar uma guloseima pra que ele goste muito. Não, mas tudo bem, mas dá pra fazer. Mas aí o FET tem uma outra característica que é fantástica, que essa é muito boa. O FET, ele precisa, desde muito jovem, um pouco parecido com o gato, ser apresentado a vários tipos de alimento, no sentido de textura, no sentido de odor, porque o que acontece? Se eles aprendem a comer uma ração de filhote até adulto, depois eles não comem mais nada. Então é comum que esses proprietários, né, essas pessoas que convivem com esses animais, comprem guloseimas, importem guloseimas, que aqui no Brasil tem pouco. Aí vai lá dar pro FET e eles não comem nada. Então é difícil, inclusive, encontrar um treat, alguma coisa que eles gostem. E o que são essas guloseimas? Normalmente tem biscoitos, né, snacks, que nem tem pra cão e pra gato, tem pra FET. A gente consegue usar muita coisa de gato pra ferret Mas também. é proteico. Tem que ser basicamente proteico. proteína Eles são animal. carnívoros obrigatórios, eles não Uhum. são que nem o cachorro que tolera carboidrato. Tá. Então, pra eles, o carboidrato é muito Então, A deletério. ração deles É altamente proteica. do gato também, Também, né? Eles Mas podem comer ração de gato? não podem. Essa pergunta também é muito boa. O que acontece? Não pode, tá? Então, o que acontece? A quantidade de proteína disponível nessa dieta, ela é muito próxima do gato. Então, nós vamos falar aí de 40% de proteína, né? 42%, às vezes 38%. Até porque quando é extrusada, infelizmente, tem que ter carboidrato, né? Isso é uma das coisas ruins da dieta extrusada. Tem que ter carboidrato. E aí tem que ter muita gordura, porque eles têm um metabolismo muito mais alto que o de um gato. E aí as rações de gato filhote têm um pouco mais de gordura, mas não é o mesmo tipo de gordura e não são os mesmos micronutrientes que a gente tem que entregar. E no FET a gente tem um trânsito intestinal muito curto. O intestino deles é muito curto, diferente do gato. Gato normalmente tem cocô ressecado, faz cocô cada 2 dias se você não hidratar ele direito. O FET não. Ele come o dia inteiro e ele faz 5, 6 cocôs em 24 horas. Então é muito curto. Ele come dali 4, 5 horas e ele já está defecando. Uhum. Então você precisa de pouca fibra, você precisa de uma biodisponibilidade dessa proteína, desses aminoácidos muito melhor, e você tem que tomar muito cuidado com o tipo de gordura. E eles funcionam muito bem com gordura de óleo de peixe, com TCM, que é triglicerídeo de cadeia média. Então tem algumas especificidades que precisam ser atentadas. Então, assim, numa emergência, faltou ração no Brasil, os bichos vão morrer de fome. A ração de gato talvez seria um substituto que precisaria ser complementado. Mas alimentar o ferret, isso infelizmente acontece muito por aí, é ruim, não é adequado. Mas se eu pegar um pedaço de carne pra treinar ele, Pode tentar, a maioria não gosta, graças a Deus. Tá. E tem alguma por que você proteína? fala graças a Deus? Porque, na verdade, assim, os carnívoros não comem carne. Esse é um dos piores nomes que a gente podia dar para esses animais que a gente cuida. Dá um pedaço de carne pro cachorro, ele come. Ele come, porque o cachorro come qualquer coisa. Você dá uma pedra molhada na carne, ele come também. Vai fazer isso com o gato. Então, porque o cachorro é bobocão. Não, mas uma carne o gato come. Não, depende do gato. O meu gato come ração de cachorro. O seu. Então vamos lá. O que acontece? O carnívoro não come carne. O carnívoro come outros animais. E se você pegar os carnívoros bons, eles nem comem os animais, eles só comem víscera. É. Então o pior tipo de alimento que tem pro carnívoro é músculo. Sim, É concordo. carne, Eles comem um monte de coisa. Exato. Então, assim, a gente tinha que dar vísceras, né? Ou animais inteiros. E aí ninguém tá disposto a ter um fetzinho pra ficar dando filhotinho de camundongo e codorna pro bicho comer, né? Então, Mas poderia. poderia. Tá, e tem algum tipo de proteína específica que não dá de jeito nenhum? Não, na verdade, proteína vegetal, apesar de se estiver bem balanceada Não, numa dieta adequada, Não, mas eu acho proteína animal tem, É. sei lá. Não, teoricamente, Coelho, poderiam comer todas. Mas não assim. tem proprietários que Isso, gostam coisa. de ver ele caçar um camundonguinho, por exemplo? Eu já vi, mas isso é muito raro. Não é a grande maioria. Não é normal. Não, as pessoas preferem praticidade, por isso que a gente usa a ração extrusada e tudo mais, né? Tá, e continuando nessa questão da alimentação e de aprendizagem, eles conseguem aprender a fazer necessidades no local correto
Ou não? Eles vão fazer andando pela casa, em qualquer lugar? Como Não, que é? conseguem. Dentro da gaiola é mais fácil, né? Então, quando você tem um ambiente mais restrito, porque o que acontece? O ferret, ele marca o território com urina e com fezes. Aham. E eles normalmente fazem nos cantos, Uhum. né? Então, porque ele quer demarcar um território. Então, eles vão de rezinha assim, ó, encosta o rabinho no canto, levanta o rabinho e faz xixi e cocô junto nesse canto. Certo. Então, normalmente, eles que estão numa gaiola, eles já usam os cantos, né? Então, você pode pôr as vasilhas sanitárias, o tapetinho higiênico nessa região. Mas, quando eles são filhotinhos que eles ainda não estão acostumados ou num ambiente novo, eles vão fazer em todos os cantos. Então, se você quiser escolher, por exemplo, um canto para ter uma vasilha sanitária, você precisa deixar coisas nesses outros cantos que atrapalhem esse processo de marcação. Certo. Então você coloca o comedouro num canto, você coloca brinquedinhos no outro canto. Aí o único canto livre que sobrou para ele marcar território é aquele. Então você consegue num quarto ou numa gaiola ir ensinando assim. Quando você tem mais de 1, 2, 3, 4, 5, 10 ferrets que acontece por aí, é um pouco mais complicado porque assim, você pega 10 ferrets, 6 cocôs por dia, é muito cocô. E aí quando aquele canto tá muito cheio de fezes e urina, às vezes ele já não faz mais naquele, ele vai procurar outro canto. Uhum. Bem Então parecido dá com o cachorro. Dá para inclusive. ensinar. 60 cocô você vai ter. Com 10 ferrets por dia, em 24 horas. Mas quem tem É uma cocô, casa, né? quem tem uma casa preparada para ferrets, uma casa inteira, tá? Um ambiente inteiro e consegue ensinar, ele fica no mesmo lugar ou ele vai ter alguns locais de Não, banheiro? eles escolhem alguns locais. Na casa Tá. é mais complicado, né? Mas esses vão Obviamente ser sempre dá os pra mesmos ensinar. locais, mas são alguns Normalmente, locais. é. Tá. E o que se usa como banheiro? Então, dá para usar essas vasilhas sanitárias iguais a gente tem para felinos, Tá, né? caixa Você de areia. caixa de areia, né? E aí você normalmente não usa areia de felinos, né? Você tem outros tipos de granulado de triguilho ou o próprio tapetinho higiênico, né? Que a gente tem que absorve bem. É que quando eles são filhotes, eles rasgam, fazem bagunça que nem cachorro, né? Uhum. Que nem gato. Mas depois que eles ficam adultos, isso funciona. Tem gente que usa papel, então é possível usar qualquer tipo de substrato que Numa seja bandejinha. numa bandejinha ou num canto mesmo, porque, por exemplo, você está num quarto, você quer que ele use o canto, você põe lá o tapetinho higiênico em canto assim, você consegue fazer com que eles aprendam a fazer lá, não precisa ensinar, tem um processo, né? Uhum. Tá, e água deixa num potinho livre Água ou à tem que deixar vontade. naqueles... Não, algum tem bebedouro que específico? tem aqueles bebedouros em J, né? E que igual de coelho, né? Uhum. Igual de animal de gaiola. E você tem bebedouros comuns também, e o comedouro é a mesma coisa. Então também eles aprendem a comer em vários tipos de pote e funciona super bem. A diferença só que é que nem gato, né? Que a dieta tem que estar lá disponível o tempo todo. Uhum. Fala uma coisa, você tem, na tua clínica veterinária, você atende ferret e atende outros bichos também, né? Perfeito. Mas se uma pessoa que nem eles que estão aqui, que trouxeram os ferrets, quer viajar, ele tem onde deixar esses ferrets? E assim, Existe um hotel para ferrets? então, eu faço hotel de ferrets há quase 30 anos, né? A clínica tem 32 anos, eu tô lá há 27. Desde que eu estou lá nessa clínica, já tinha hotel de ferrets, né? Normalmente, você tem que ter essas baias próprias para esses bichos de fácil limpeza, ou como se fazia antigamente, antes de eu ter, porque hoje eu tenho esse lugar específico, você pede pro proprietário levar a gaiola. Igual eu faço com coelho, igual eu faço com aves, a pessoa leva a gaiola, leva a comida e fica muito mais fácil do que um hotel de cachorro. E eles se estressam muito com essa mudança de ambiente? Não estressam nada. Não come Eles são- normal, come faz xixi normal. normal. Um ou outro bicho pode sofrer um pouco. Eu já tenho uma história muito boa sobre esse assunto. Mas o fato é que eles, inclusive, como a comunidade de ferret é muito próxima, eles fazem hotel entre eles mesmos. Alguém fica tipo cuida, Dog Hero. você vai viajar Ferret Hero. deixa com o amigo. Então, esses caras de ferret, ó, já estão dando risada. E cada um deixa com o hotel. Eu vou falir com o hotel de ferret porque eles mesmos cuidam dos ferrets. Eu tive uma vez um ferret de hotel que ele só comia se você colocasse a comida na hora e cantasse pra ele. Ah, que ótimo. Porque a proprietária, a família desse animal, ensinou ele a comer desse jeito. Condicionou. Então você imagina a proprietária ensinando o meu funcionário que cuidava de sábado e de domingo, fala, não, olha, você tem que cantar a musiquinha da galinha pintadinha e fazer assim, e colocar... Você imagina a cara do funcionário, né? Cobrou mais caro? Isso aí, não? Devia. Não cobrou, mas assim, eu conheço os bichos, sei fazer de um certo jeito, eles comem, e aí, mas tem toda essa coisa do mimar demais o animal também, acontece, né? Colocar um áudio ali não funcionava. Tinha que ser Tinha que ser a pessoa timbre fazendo... certo e tinha tinha dança isso, também. tinha dancinha ainda, senão ele não comia, você imagina. Não, mas falando sério agora. Isso era
real ou era da cabeça do proprietário? Porque o proprietário tem várias coisas que ele inventa, né? Imaginário, Como né? ele faz todo dia, ele fala, não, tem que ser assim todo dia, senão não funciona. No final das contas, o Não, bicho... muitos proprietários, assim como acontece com cães e com gatos, eles sofrem demais, né? Eles são muito ansiosos. Então eu acho que assim, você também condiciona o animal, né? Então você imagina que aquele bicho, ele quer alguma coisa. Uhum. Ele espera o comportamento daquela pessoa para poder, né, fazer o que aquela pessoa também quer. Então acho que em algum momento o bicho não queria comer na hora e a pessoa começou a fazer Ele gracinha. começou a E comer, aí ele começou a comer e aí assim, virou um hábito. toda vez, isso, virou um hábito. Mas assim, uma vez que ele saiu daquele ambiente, foi para outro ambiente, e aí você deixou Deixou 2 um pouquinho horas com sem fome, comer, é. falar, põe aí, isso aí, não tem dancinha? Não tem dancinha, ele come, né? Como qualquer mamífero, o comportamento é plástico, né? Então consegue aprender coisas novas e se adaptar a situações, contextos, enfim. Mas eu quero saber assim, nos ferrets, acontece essa mudança comportamental a ponto das pessoas conseguirem criar problemas de comportamento assim como se cria nos cães, ou menos? Ou seja, tem ferret muito medroso, ou muito agressivo, ou com ansiedade de separação, porque o dono criou essas situações? Tem, é muito mais raro. Porque, de novo, eles são muito independentes, né? Mais do que o gato. Uhum. Então, óbvio, né, que num ambiente muito hostil, né, então com muitos erros, você vai ter modulação de comportamentos para pior, né? Então isso é possível. Então morder mais, né, ou ser medroso, então isso efetivamente acontece. Mas é com certeza muito em menor escala do que se a gente for comparar com um cachorro, que as pessoas erram muito, né? Uhum. Na verdade, os problemas comportamentais de cachorro que eu atendo lá na clínica são causados pelos familiares, né? Lógico. Uma vez que você começa a explicar que a pessoa é o causador do problema, ou ela resolve, ela vai mudar de veterinário e procurar alguém que fale outra coisa. Vai falar a mesma língua que ela. É. E o que você mais atende? Que problemas que você tem como veterinário que você atende eles? Você já vem castrado, já vem com um monte de coisa já preparada. A clínica de ferrets é uma coisa que é muito... E assim, acho que a palavra correta é essa, é monótona. Porque eles têm problemas já bem descritos, que são os mesmos há 30 anos. Então, na verdade, uma vez que a pessoa está familiarizada com clínica de ferrets, ela consegue lidar com esses problemas com muita facilidade. Então, assim, as vacinações têm que acontecer. Então, no passado, quando não tinha sinomose e tal. Mas hoje isso já não tem mais acontecido. As pessoas que usam antipulgas, eu não tenho problema com pulga, com ácaro de ouvido, que nem tem em gato, e tudo bem. Mas assim, hoje, pelo perfil de cliente que eu tenho, que são pessoas que cuidam muito bem, o que a gente tem são algumas gastroenterites, que aí eles têm algumas parasitárias, por giardia, não sei o que lá, algumas inflamatórias inespecíficas, que nem acontece com cão e com gato, são aquelas meio que genéticas, ou que a gente ainda não sabe explicar por quê, e a de corpos estranhos, porque se eles estão soltos, eles engolem coisas, né? Então, na verdade, isso que é a parte legal, porque eu falo pro cliente, olha, não deixa solto. Aí a pessoa, não, mas eu vou deixar solto. Eu falei, tudo bem, eu ganho dinheiro com erro. Quanto mais a pessoa errar, mais dinheiro eu ganho. Então, eu tive um ferret uma vez, que em um ano eu operei ele 3 vezes, porque ele engoliu 3 vezes pano. Mas eu vi que você é dermatologista, então deve ter problema de pele. O ferret, ele tem um problema de pele que é muito comum, que aí eu já ia entrar nessa parte, que é a parte, né, dos animais mais velhos, que é a oncologia. Então, eles têm muitos problemas oncológicos, assim como a maioria dos pequenos mamíferos, né? E eles têm um problema, né, de glândula adrenal, que a gente no ser humano chama de suprarrenal, mas em quadrúpedes e em mamíferos a gente chama de adrenal, que é comum na espécie, na verdade é muito comum na espécie e deixa eles carequinhas. Então, na verdade, eles parecem aqueles cães cushingoides, né? Com síndrome de Cushing, com hiperadrenocorticismo. Não é a mesma coisa, é completamente diferente, mas o sítio da lesão é o mesmo, né? Que são as adrenais. Então, isso aparece bastante lá na clínica. E aí fica o alerta que hoje a gente tem como prevenir esse tipo de doença, tratar, mas alguns proprietários de ferret insistem em tentar economizar dinheiro, já que tudo é muito caro com eles, né? Então, assim, a ração é cara, a gaiola é cara, Quanto comprar o custa a bicho é ração? caro. Cara, os sacos de ração custam tipo 500, 600 reais, né? Mas dá pra E dura o dá- quê? Dura quanto tempo? Depende, né? Quando tem um Não, monte de ferret, não dura nada. Em média, pra um bicho, dura quanto tempo? Uns 2 meses e meio. 2 meses e meio Então pra é um uns, ferret. é uns 200 pau por mês um ferret de comida. É, um bichinho sim, né? Não, tá bom, é um pouco mais caro que um cachorro do mesmo tamanho, mas também não é nenhum absurdo. Eles 200 comem um reais. volume maior por quilo do que um gato e que um Sim. cachorro, né? Ah. Porque eles têm um metabolismo alto, a ração tem um nível energético mais alto, mas mesmo assim tem que comer muito. Me diz uma coisa, a ferret precisa tomar banho? Deveria, né? Deveria? Porque Com que frequência? eles têm um cheiro muito característico, né? O ferret, ele tem muito pelo por centímetro quadrado e eles têm muita glândula sebácea por centímetro quadrado. Uhum. Então, eles têm um odor almiscarado, né? Que eu brinco, musk, que é bem forte, bem característico. É cheiro de mustelídeo. Todos Mesmo eles. sem as glândulas lá. Porque as glândulas são anais, essa é uma outra história. É. Isso na pele.
E aí, esses animais, se você deixar 1 mês, 2 meses, eles ficam com cheiro efetivamente E muito você pode dar o forte. banho em casa. Então, é assim, os proprietários de pet estipularam nesses grupos de WhatsApp que tem que dar banho a cada mês, a cada 2 meses. Eu autorizo banhos, né, para as pessoas que me perguntam a cada 15 dias, 20 dias Tá. é mais do que suficiente. Você tem que ter um shampoo especial para isso, né? Então, assim, o shampoo para esses animais eles têm que ter um baixo poder de detergência. Porque, na verdade, se você tirar muita gordura, aí que ele vai ter problema de Dermatite. pele. Dermatite. Uhum. Então, igual shampoo de filhote de cachorro, igual shampoo de filhote de gato, e a gente tem aí já, a importadora às vezes consegue importar um pouco de shampoo E de existe fêmea. os banhos a seco também pra eles? Não. Ah, existe, mas é uma porcaria, né? Não Na funciona. verdade, se resseca, fica com cheiro muito forte. Eles têm um olfato muito bom, que nem do cachorro, né? Tá. Então- Você autoriza a cada 15 dias, mas uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, tá ok também. É, Ou tá, não, começa vai a ser ficar prejudicial. fedido e encebado. Não, tá bom, mas Eles pro ficam bicho não faz engordurados. mal. Você pega, você brinca um pouquinho, você fala, eu vou Mas, lavar a mão, né? mas não faz mal pro Não, bicho, tá? Tudo não, a bem. gordura é pra proteger. Sim, exato. É que, não uma- obviamente, né, quanto se deixar numa condição muito grande, e aí, assim, também onde ele dorme fica tudo encebado. Então, eles têm trocas de pelo que precisam de escovação. Então, Vamos continuar nossa conversa com eles? vamos, Pega, podemos Tá pegar aparecendo os um pouquinho, bichos, depois a gente ó. tem foto também, mas eu queria ver esses bichinhos aí. E aí a gente vai falar de Olha lá. cores, quem, né? Quem que é esse? Ou essa? Tommy. Esse é o Tommy. Esse é o Tommy. Toma o Tommy. então. Esse é uma cor champanhe, chama. Vamos pegar Não as tá cores fedido, tá diferentes. bem cheirosinho. Não tá fedido? Não. Tá. Vamos lá. Esse é quem? Dora? Pandora. Pandora, vem cá, Pandora. Essa ela é branquinha. Ai, que E ela não era bonitinho. branquinha. Isso é muito legal. É muito bonitinho. E esse aqui é um marronzinho que a gente chama de Sable. Sable. É, Tá, que é o tem Harry. Sable. É, tem muitos mais cores do que essas, Tá. né? Eu já tive, inclusive, clientes que tinham coleção de cores. Tinha um de cada cor, Uhum. né? Então, todas essas mutações... Quantas cores são? Putz, são muitas e tem variações de marcação em cima das cores. E Igual o- acontece com cachorro e com gato. Muito quanto? 20, Então, 30, assim, 50? pelo menos 30. Porque, E os, assim... os valores mudam de acordo com a Não, cor? Não. o que acontece é que, por exemplo, nos Estados Unidos você tem pelo angorá, que ele é peludo. Ou você tem os animais que são brancos de olho preto, que são mais caros, Tá. né? Então, assim, esse Fett, ele parece um branco de olho preto. Uhum. Mas ele não era, ele era cinza e ele ficou branco. Ah. Mas por quê? Porque, na verdade, ele era um silver, ou meat, ou white stripe. E essas cores, com a idade, vão perdendo o cinza. No Eles cachorro, são eles muito têm bonitinhos. modismo de tentar fazer o cachorro Merle. Tem isso também no Fett? Não, nesses não tem. Graças a Deus. Ainda bem, Graças ainda a Deus. bem. Ainda bem, né? Ainda bem. E o pior é que os Apareceu. caras querem fazer Merle e não sabem nem as doenças que estão atreladas ao Merle. Eu vou Pois criar é. Merle. O cara não Pois sabe é. nem que doença que tem. Como chama essa cor? Desculpa. Esse é um champanhe. champanhe. Ele ainda tem a máscara, né? Porque Uhum. é o característico da raça, né? Da espécie. Eles têm E máscara. nunca são agressivos. Nunca. Nunca, Eles nunca são morre. muito De bonzinhos. jeito nenhum. Porque o gato e o cachorro, se um estranho manipula, eles estão... Esse aqui, pra morder, tem que estar com dor. Tem que Eles ser... mordem brincando. É, Ah, sim. tá bom. Tem brincadeira de É, a morder. brincadeira de um carnívoro, Sim. pula em cima, dá Sim, aquela sim. mordiscadinha, né? Ah, Então, ó, eles são, Ah, deixam manipular. E aí, assim, né? Ótimo. Eu não sei se a gente consegue dar um close pra mostrar os dentes, mas Olha são como ele dentes, pega. ó, são dentes mostra, de mostra carnívoro, pra essa né? câmera aqui, ó. Põe Ó. eles um pouquinho pra frente. Olha só. Oi. Dá pra pegar bem? Ó, Olha só. É um dentão mesmo. não dá pra falar que é um roedor, né? É um dentão. Uau. Né? E eles, Tem pra eles caninos, ficarem né? quietos, a gente faz assim, ó. Eles deixam fazer o que quiser. Então, eu examino, coleto sangue, fazendo assim. Tá. Então, outra Não é- Quem tá brincadeira. vendo na internet vai falar assim, ah, é maldade, É, tadinho. então essa é Não, isso que eu né? ia falar. Então Tá bom. existe uma brincadeira que eu dou em aula também, que assim, em ferrets a gente não vai deixar acontecer o cat friendly e o fearless, né? Uhum. Porque esses bichos só ficam quietos se a gente pendurar eles, ó. Tá. Eles relaxam. Aí eles conseguem Ó, e abre a fazer boca lá, ó. qualquer manipulação. É. Ah, ele não gosta, né? Mas você Olha lá. consegue. E eles são muito flexíveis, né? Você vê que eles têm toda a coluna e tal, mas eles dobram. São Sim. um tubo mesmo. E essas colunas alongadas, dá É. problema de coluna? Não, eles Não. não. Ó, dá uma olhada É nessa o coluna. normal, tá A tudo coluna certo. faz um U, Olha a só, coluna é muito dobra. flexível. A gente, Uau. ó, a gente faz Não assim, ó. deforma. Assim, ó. Só... Caramba! Meu salto tira. É. Não, eles não têm Meu problema Teixeira é de uma Havaiana. É. E aí as fêmeas são diferentes dos machos. Se vocês pegarem o macho, vocês vão ver que eles têm um ossinho peniano igual o cachorro. Você passa a mão ali no pipizinho, tem um osso. Passa Então, a mão aí, Dan. É deixa eu muito fácil. Bulina o ferro. Não sei onde é. Ó, A então fêmea aqui, não ó, tá tem. vendo? Ó, você Uhum. segura o osso peniano, Uhum. então é Eu tô com fácil. Isso aqui é macho? ver. É macho. Uhum. É o Tommy. É, olha lá, ó. Tommy, né? Tommy. Ele tá nervoso, Tá, cara. tá bravo, Tommy. E aí o bumbumzinho é aqui atrás. Pega Então na aqui, pode fêmea, pegar a aqui, genitália da fêmea, a vulva é juntinha. E do Olha lá, macho olha lá. é bem longe. Olha lá. Olha Olha lá, lá, fecha Tommy. até o olhinho, olha lá. Quietinho. Olha só. E eles gostam da interação, parece, né? Nossa, eles, brincam Tá bastante. olhando pra câmera aqui. Que Você legal. quer tomar minha água? Hã?
Muito legal, muito bacana. Não, mesmo. eles são super bonitinhos, né? Simpáticos. Por isso que eu falo, é um animal de estimação muito legal, porque assim, não faz barulho, é pequeno, não faz nenhum. Não, você vê, não faz- não late nada. nada. E tem uma explicação do porquê que teve um boom e Eu acho que caiu e agora tá subindo de novo? Eu acho que preço, eles vivem pouco, né? Então, pro brasileiro, isso é muito sofrido. A gente falar de morte, né? Uhum. Falar de luto. Então, o brasileiro quer que o bicho viva 30, 40 anos, né? Uhum. Eu falo, você quer que um bicho viva muito, compra uma tartaruga, uma arara. Porque você vai ter que pôr no testamento, né? A arara vive 60 anos. Tem um papagaio aí da internet que tá com 70 anos. Então, você tem que pôr no testamento. O jabuti é a mesma coisa. Compra um jabuti, meu, Aqui, eu tô dando vai uma ficar foto. pro neto. Olha pra foto. né? Ele olhou. É. Olha aqui, meu irmão. Então, esses pequenos mamíferos vivem muito pouco, né? E o cachorro também, né? Hoje a gente fala de 20 anos, gato fala de 20 anos, mas assim, você vai conversar com as pessoas que têm esses animais, elas efetivamente ficam chateadas, falam que 20 anos é pouco. Uhum. Então, o FET, acho que, primeiro pelos custos, segundo porque vive muito pouco, né? Então, assim, pensa que eles já são considerados seniores, geriatras, a partir de 3 anos e meio, 4 anos de idade, né? Então, isso é sofrido para quem tem esses bichos, porque tem muito amor, né? E quais são as alterações de, talvez, comportamento que são importantes prestar atenção, que pode ser um problema de saúde? Na verdade, assim, o Ferret, eles são muito metódicos, né? Então, eles fazem quase sempre a mesma coisa. Então, assim, eles estão acostumados com o horário de comer, estão acostumados com o horário de brincar, eles são super ativos, né? As urina e as fezes são sempre muito parecidos. Então, assim, quando você tem alterações nessa rotina, já é motivo para procurar um veterinário, porque eles têm, como tem um metabolismo muito alto, qualquer tipo de doença, de enfermidade, evolui também de forma muito rápida. Tá. E tem algum tipo de família, algum tipo de situação que você fala, olha, não é pra você, não é legal você ter um bicho desses? Por exemplo, a criança Eu pequena, acho que vai ficar apertando então, muito, vai deixar criança cair no muito colo, pequena, não sei. né? Talvez criança muito pequena, pessoas de idade, né? Porque também tem que ter muita energia para despender e cuidar desses bichos. E aí, obviamente, pessoas que também não têm tempo para cuidar, que viajam muito, né? Que tem que deixar esse bicho trancado na gaiola o tempo todo, né? Porque daí Mas se o cara sai de manhã e volta à noite, ele não pode ter o tem ferro? problema. Pode, ele solta de noite, meu, brinca 3 horas com o bicho. Ele Entendeu? faz xixi em mim ou não? Teoricamente, não. Só se assustar. Isso é só- importante saber. faz um né? Xixi Pode e segurar cocô. pelo rabo? Xixi é o de menos, até pode, não dá pra puxar. Tá aqui, Não tá. Tó, pega um pouco aqui. a Troca, Pandora, né? vou Fala trocar. que você tá muito louco, Não, né? ele Fala, tá troca. muito louco, Deixa meu. aqui o Tommy comigo. A outra aqui tá comendo, meu, que nem uma búfala. Tirar uma foto dessa aqui. Muito legal. Bom, o que mais que a gente não falou, que a gente precisa falar? Ele que tem que saber aí. Que é Conta pra importante. Bom, nós. na Tem alguma verdade, coisa que a gente não perguntou? a gente tem muitas, a gente Olha tem pra muitas foto. coisas que a gente acho que vale falar, né? Então, assim, a primeira delas é que, assim, eles precisam de uma dieta muito bem feita, né? Então, a gente tem que tomar cuidado porque as pessoas adoram dar guloseimas, né? Uhum. Então, você pode ensinar um bicho desse a comer banana, comer fruta, Uhum. e não é o adequado, Tá. né? O segundo é que, assim... Mas se comer acontecer alguma coisa? você vai mudando, vai tendo uma desbiose, Uhum. você vai ter inflamação do intestino. Então, com o tempo, é não, bom, é bom o pessoal não saber. às vezes de uma vez, né? Mas talvez com o tempo isso vai Mas de trazer longo prazo prejuízo. aí vai né? dar problema. Então, assim, eles são animais que envelhecem muito rápido e que Solta tem pelo pra chuchu. e tem muitas doenças na velhice. Uhum. Então, assim, é um animal que precisa de muito check-up, muita visita no veterinário. Então, se a pessoa não está disposta a isso, também talvez não seja adequado. Tá. Eles têm doenças muito comuns, né? Uma delas é essa que a gente falou deles forem ficando carequinhas, Uhum. mas eles têm tumores de pâncreas, eles têm tumores linfáticos. Então, são animais que têm que fazer check-up com alguma periodicidade. Uhum. E tudo é mais caro, né? O veterinário que atende pets não convencionais, ele é um especialista. Então, ele trabalha com preços de consultas mais altas, a ração é mais caro, a medicação para esses bichos, quimioterapia, cirurgia, tudo isso tem um certo custo e acontece no intervalo de tempo menor, Sim. né? Porque você pega um cachorro, às vezes ele vai ter uma cirurgia com 7 anos, depois outra com 14. Esses bichos às vezes tem uma cirurgia com 4, outra com 5, aí duas com 6 anos. Então, isso dá uma necessidade, né, para essa família de, assim, tempo a perder, dinheiro a gastar, sofrimento, né, de ter um animal que não está saudável, de você achar que não está fazendo tudo por ele. Então, essa questão, né, de lida com esse tipo de perfil de animal é algo que faz com que o perfil do cliente tenha que se encaixar, né? Já existiu o caso de abandono do cara soltar esse Muito bicho? pouco, né? Na verdade, são animais caros, né? E eu acho que você pode ter, mas as pessoas, assim, acham donos com facilidade, né? O que você queria dizer? Não, é que essa nossa amiga aqui, quando ela morreu, os frango ficou pra gente, ela
Não que ela pegava abandonado, mas ela resgatava de maus tratos. Tá. Teve muito que ela resgatou de maus O tratos. que são os maus O tratos? bicho Explica. vivendo numa gaiola, com ração de cachorro, sem Ixi. banho, entendeu? Tá, então alguém que pegou, E não sem cuidava. saber, sem estudar sobre o bicho, sobre a espécie, e É, cuidava de achou qualquer bonitinho jeito. e depois cansou. Tem gente que é assim, né? Que pega Por um isso que eu bicho... falei de abandonar. Tem gente que, dá muito trabalho essa porcaria aí. mas daí muito você caro. acha proprietários, né? Não, mas é que tá, é a pessoas- mesma coisa de cachorro. Então, o eu pessoal, perguntei. mas o Tem pessoal abandono acha... de cachorro, Então, né? tem, mas o pessoal acha que abandonar é só abandonar na rua. Largar na rua. Não, Não. tem um abandono dentro da própria casa, que Também. é o pior tipo de abandono. Também, Não é? também. Que o bicho, Esse você condena acontece, o bicho é. a prisão perpétua, tendo uma vida ruim, até o final, é bem ruim isso. Tá, então existe então esse tipo de existe. problema, né? É pouco, tanto é que esse pessoal do grupo de FETs consegue alocar esses animais com facilidade, né? Uhum. Eles são muito flexíveis. É mesmo, assim. E, assim, é legal ter, você falou do banho, que deveria tomar Daqui banho e tal, mesmo. mas é legal ter uma área, uma piscina, uma Então, área... alguns deles gostam de água e outros Outros não. não. Então, tem FET que entra numa bacia, mergulha, né, e nada. E tem uns que você ligou a torneira, eles já, ó, É fugir. corre e foge. É um animal terrestre, né? Não é um Então, animal no ralo. aquático. Ah. Mas tem essa lenda, né? Eles fugirem no ralo e na privada, né? Não é assim, mas assim, se você deixar áreas de escape, eles escapam. Mas na privada já aconteceu? Não, nunca Pelo aconteceu. amor É de Tem que tomar lenda, cuidado. é lenda urbana. Em apartamento é importante ter lá também, ou não? Não tem esse risco? A tela não funciona. Eles comem rasgam. a tela, rasgam. Então é fechar a janela tem que ser mesmo. lacrado Metal. mesmo. Não, tem Não, que se ser for tela lacrado. tipo de pintinho, assim, eles comem Não, Não, mas daí como é que você vai fazer isso no apartamento, né? Começa a colocar uma tela de pintinho no apartamento. Que a É, pessoa, aquela de o cara galinheiro, fala, né? pô, isso aqui é uma Não, prisão. mas deve ter tela bonitinha de metal. Não, não tem. É tudo tipo galinheiro mesmo. E tem essas tem essas de viveiro de aves, né? Pra Aham. citacídeo. Tá. Então, de arara, Aham. são bem fortes. Mas, cara, fica parecendo uma jaula, né? Você vai sim, fazer sim. seu apartamento Não parecer. dá. Tem condomínios que nem permitem você usar isso Porque muda a na aparência. sacada, porque isso, muda a aparência. Aham. Então, assim, na verdade, pequenininho. tem que ser fechado com vidro mesmo. E aí, uma curiosidade que é muito legal é que esses animais são animais de clima temperado. Então, eles gostam de frio, eles não gostam de calor. Ah, que bom. E o calor pode ser deletério para Ah. eles, né? Então, Tem que ter ar-condicionado. ar-condicionado ou um ambiente bem fresco, com Bem ventilação. chique esse- é Então, mas o bem- ventilador Esse não é filhote pode ou é também. adulto? Não, tudo adulto. Tudo Todos adulto. são Pequenininho. adultos. É. Tem tamanho As diferente de fêmeas tamanhos. são menores, as fêmeas pesam aí de 600 gramas a 1 quilo, e os machos são maiores, eles pesam de 800 gramas a 1,5 kg. Tá, é bastante, mas a variação é grande É, entre o machos, né? O dobro. dobro. Não, mas É, de o 800 a dobro. 1,5 kg É dobro. Tá, Eles então são tem bem machos- maiores. Imagina Tem uma- machos pequenos? e Tem. machos- Tem fêmeas grandes? Uhum. Tem, né? Sim. Você vê que aí tem um que... Uma fêmea grande, E um né? macho e um pequeno. macho Dá pra pequeno. qualquer lugar. Mas a gente tava falando da ventilação. Ter um ventilador direto também não é legal, bater vento direto. Não teria problema, Não tem mas problema. o resultado é baixo, né? Porque Tá. eles também não têm glândula sudorípara. Então Uhum. eles precisam troca de ar frio para poder esfriar o corpo, né? Legal. Então, Você vai igual ver. acontece com um cachorro, você pega um bulldog pra passear no parque no meio-dia, você mata ele de intermação, esses bichos você mata eles de intermação É também. água? Uhum, tá bom. Eles fuçam em tudo. Olha lá. É muito legal, eu acho. Vocês perceberam que tem 2 tatuagens na orelha direita? Sim, eu Vê lá. tinha Ó, reparado. vê né? aí, vocês É, conseguem ver. Sim, dá pra ver. Ah, que bonito. Essas que duas são? tatuagens são clássicas das fazendas Marshall, que significa que foi castrado e que foi removido os sacos anais. Tá. A gente não falou dos sacos anais. Todos os parentes desses animais, eles têm sacos anais ali, estão ao lado, um de cada lado do ânus, que são muito bem desenvolvidos e produzem uma substância com cheiro muito, mas muito terrível. Uhum. Então aquele cangambá, o gambá norte-americano, aquele pretinho e branco que a gente que é mais novinho, a gente fala que chamava do Pepe Le Pew, do desenho, aquele bicho ele levanta o rabo e solta um jato desses sacos anais, que é o método de defesa. Uhum. E assim, pegou em alguém, acabou. Fedeu. Você não dizer desmaia, o cheiro é insuportável. Então aquele animal é um mustelídeo Uhum. norte-americano. Ah, ele é parente então isso do aqui é meio fêmea. gambazinho. Ele é, exato. E aí esses bichos, Sai eles têm que daqui, ter esses Gambá. sacos anais removidos, porque se eles se assustassem aqui, acabou a entrevista. Nós temos que abandonar o ambiente, entendeu? Então, nos animais de criação para pet, esses sacos anais são removidos. Entendi. Tá? Então, essas duas tatuagens significam castração e o saco anal removido, pelo menos nessas fazendas, né, estadunidenses que criam esses animais. Eles fazem isso ao mesmo tempo ou são em... Fazem isso quando eles são bem pequenininhos. Mas nos Estados Unidos não é todo mundo que tira, né? O saco anal tira para pet, tira de todos. O que acontece é que nos Estados Unidos tem animal não castrado, Tá. tá? Porque E aí também tem cheiro ou não? também tem cheiro. O não castrado tem um cheiro mais forte.
E lá nos Estados Unidos tem o gambá como pet também. Esse gambá que a gente tava falando sim. tem pra pet. Eles também castram e tiram os sacos anais. Então tem o pretinho e branco, tem o champanhe branco, tem o albino, igual o ferret. Ele é igualzinho o ferret, só que ele é desse tamanho, né? Só que aqui não pode importar esses bichos. Mas vende igual o ferret lá, um pouco mais caro, né? Nos Estados Unidos tem todos os bichos, né? Lá pode tudo, Sim, né? É por isso que eu falo, né? Na verdade, aqui é uma pena o tipo de legislação antiquada que a gente tem no Brasil, porque o Brasil podia ser uma potência mundial, isso poderia dar muito dinheiro para o Brasil, isso poderia gerar uma rede Isso preservaria de muito mais isso espécies. preservaria. Vocês imaginem que a gente pode hoje criar mais animais exóticos, né, de fauna externa do que animais daqui. Já tiveram animais que foram extintos aqui e que tinha fora do Brasil, que foram resgatar lá fora. Não, tiveram? isso acontece a todo tempo. É inacreditável como a gente ainda perdura com esse tipo de atraso Idiotice. legislativo. Mas né? eu vou deixar você falar um pouco mais sobre isso, que eu acho que é importante para o nosso público, porque é uma coisa, é um assunto polêmico e um assunto controverso. Muita gente pensa exatamente o contrário. Ah, esse bicho aqui não poderia ter em cativeiro, tadinho e tal. Então eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Por que seria importante a gente poder criar outras espécies? É assim, são muitos pontos, são Os tantos silvestres, pontos exatos que a gente poderia ficar horas debatendo sobre isso. Então, assim, primeiro que assim, todo e qualquer animal que é criado, seja para alimento ou para pet, ele jamais vai ser extinto. Não tem a menor condição. Então, assim, se a gente for falar de preservação de espécie, é ponto final. Então, assim, se a doninha europeia um dia estiver acabando na Europa, cara, você tem FET no mundo inteiro para tudo bem, um pouco diferente, mas você consegue voltar para um status onde a gente salve essa espécie, né? Então, assim, isso serve para peixe, para aves. Então, assim, invariavelmente a gente vê notícias da internet, por exemplo, agora mais recente da ararinha azul, da Cyanopsita spix, que o que acontece? Estava extinta no Brasil, extinta por culpa da legislação brasileira, que não permitiu a criação dessas aves para que ela não fosse extinta, e aí e é muito grave isso, quem traficou, quem criou fora do nosso país, resgatou para soltar novamente aqui no nosso país. Pensa que vergonha. Isso já aconteceu com várias aves, mas aí aqui no Brasil mesmo, de zoológico, de criação. Então você tem inclusive criadores que criam parte para qualquer tipo de função zootécnica e que soltam animais da natureza, né? Então, por exemplo, a gente já teve problema com o jacaré, que o jacaré estava para ser extinto hoje, depois que os caras começaram a criar para carne, nunca mais vai acabar o jacaré. Se quiser, você solta jacaré lá que ninguém vai dar conta, né? E para peixe também, esses dias eu vi uma notícia também de um peixe que também já estava extinto num tipo de bioma aquático brasileiro, e aí os criadores foram lá e conseguiram soltar de volta. Então hoje a gente tem aquele peixe novamente no microbioma ou naquele bioma isolado. Então assim, do ponto de vista de conservação, não tem nem o que falar, é uma vergonha. Esse pessoal aí, esses protelocos, né? Eles não são técnicos, né? Não, e eu acho que a legislação ouve mais eles do que os técnicos. Não porque você tem que ter um Instagram bonitinho. Você tem um Instagram bonitinho, não, mas você vende a ideia que você quiser, como é que entendeu? o legislador, como é que as leis chegaram nesse ponto? Aonde que está o erro? Não ouvir técnico? Por que as leis são tão... O político, ele precisa de voto. Então, o político, ele precisa de gente em volume grande. Quem tem mais seguidor? Eu ou um doido aí que fica gritando? Não, peraí, vamos né? lá. Nós estamos falando de espécies que podem ser extintas. Isso é uma coisa importante. Deveria ouvir quem? O IBAMA? Deveria ouvir o CRMV? Quem que eles deveriam ouvir? Deveriam ouvir médicos veterinários, deveriam ouvir biólogos sérios que trabalham com conservação, né? E não com um Instagrammer. Porque, na verdade, o que acontece? O Instagrammer, ele movimenta muito mais. Então, se o Instagrammer falar assim, eu te arrumo os 10 mil votos, cara, segue o Instagrammer, né? Então, infelizmente... Né, Mas segue o Instagram para criar uma lei que vai... Tá cheio disso. O pessoal que defende, o pessoal da causa animal, eles estão menos preocupados com o animal. Eles estão mais preocupados eu acho que o outras pessoal coisas. da causa animal, os políticos não estão nem aí para os animais, mas as outras pessoas que votam até estão, mas elas são mal informadas. Sim. Na verdade é porque assim, você tem dificuldade hoje de entregar a informação adequada e facilidade de entregar a informação inadequada. Sim. Então hoje tem, né, é comum você sair na rua e perguntar de zoológico, as pessoas são contra o zoológico. Gente, o zoológico hoje é um dos... Todos os zoológicos, né, salvo esses que estão muito falidos e que o governo não põe dinheiro, que daí a culpa é do governo, não é do zoológico, todos os zoológicos fazem um trabalho de conservação, de coleta de dados, de reintrodução
espetacular. Se não fosse zoológico, um monte de bicho já tinha ido pra cucuia, né? Então, a mesma coisa para esses bichos. E aí ainda tem outras discussões mais idiotas ainda, que assim, a criação estimula o tráfico. Aí você fica pensando assim, como é que o cara que cria, que tem que tirar registro, que tem que fazer nota fiscal, ele estimula o tráfico? Na verdade, o tráfico... A proibição a proibição de da venda. Então, se criação um dia que- proibirem fértil no Brasil, mercado negro. aí vai ter tráfico de fértil, porque alguém vai começar a criar escondido e vai começar a vender. E vai ter gente para comprar, porque a pessoa que quer ter um fértil, ela vai ter um Não, fértil. tudo que você proíbe tem mercado negro. Exato. É melhor você criar regulamentação. Então, assim, esses pontos são bastante delicados, né? Eu acho que a discussão com o legislador brasileiro ela é muito fraca ainda. A gente tem poucas, né, pessoas debatendo, a gente deveria ter mais pessoas debatendo. Então, assim, muitas vezes o político ele tá mais voltado para o que ele escuta, e ele escuta 99% de um lado e não escuta quase nada. Então, ele também tem dificuldade de entender. Então, mas acho que ele sendo um cara sério, ele deveria ouvir deveria os técnicos. procurar os técnicos. Mas a gente sabe como funciona no nosso país, né? Deixa eu fazer uma pergunta. É necessário cortar as unhinhas Sim. desse bichinho? Sim, porque assim, num ambiente, né, hostil, ele cavaria, né, tentaria arranhar as coisas, então ele gastaria mais as unhas e eles têm que ter a unha mais comprida também se eles fossem selvagens, né? Tá. Dentro de casa, piso frio, né, não gasta, então a cada tanto, se deixar ele vira o Wolverine, né? Tem que cortar a unha. E não existe uma maneira dele, tipo, Gastar, lixar? né, lixar, não, muito difícil. Até se eles cavam algum lugar mais áspero e tudo mais, mas é pouco provável. Normalmente a gente tem que cortar a cada tanto, alguns lugares você tem que cortar mais, outros você tem que cortar menos, mas... E aí, mais uma curiosidade é que eles são parentes do Wolverine mesmo, né? Não sei se vocês sabem, mas o Wolverine do desenho, né, da Marvel, ele veio de um mustelídeo norte-americano, que é o Gulu Gulu. Chama Wolverine, Ah, não né? sabia. E aí o Wolverine é um dos maiores e mais agressivos mustelídeos do mundo. Por isso que a Marvel criou o personagem. E é um Wolverine. mustelídeo grande? É, ele parece um urso. Caramba. E É eles- mó legal. Mó legal. Eles se Eu teria um assustam? Wolverine, tipo, parece um ferretão. Imagina um ferretão, meu. Eles se assustam com o Teria barulho? um Assim, não? Wolverine. Não, eles são bem Ah, tranquilos. A dona tá falando que se assusta. É, não, se estourar Não, eu um digo- rojão, Não, o bicho isso, vai se é isso. assustar. Sei lá, eles têm problema no É. Réveillon, os fogos, essas Ah, coisas. tem. Caminhão tem, passando ficou perto. bêbado. Veja, Tudo esses bichos, Como eles, como eles são animais notívagos, fossoriais, né, então eles vivem em tocas e caçam animais de toca, eles têm um olfato muito bom e uma audição muito boa. Uhum, A visão é o pior dos sentidos, é a mais inútil, uhum. né? Então a visão deles é mais prejudicadinha, mas o olfato e a audição é muito bom, né? Então, óbvio, tem alguns animais que têm problema auditivo, são surdinhos e tudo mais, mas na grande maioria eles escutam muito bem. Legal. É que às vezes a pessoa chama, eu tô chamando, ele nem olha pra mim, sim, porque ele não quer olhar, Ele não não é que ele quer. não tá escutando, né? Audição Põe, sei lá. seletiva. É, Vamos ver as imagens? Vamos ver, põe as imagens. Mas é muito bonitinho, né? É, Muito eles são bonzinho, muito muito legal. Bem legal mesmo. Eles não Tá. vão nem poder fazer barulho no microfone, porque eles não fazem muito Eles barulho. são mudos, não? Não, eles têm barulho, né? Então, Quando que quando eles estão bravos, eles muito conversam? bravos, eles fazem um sibilo que parece de cobra, de gato, faz um tipo... né? E quando eles estão brincando, eles fazem um grunhidinho que é bem bonitinho, que eles ficam pulando, ficam pulando, assim, mas é muito baixinho, né? Então por isso que eu falo, são animais que não incomodam o vizinho, Uhum. né? E quando eles têm problemas, por exemplo, neurológicos, uma convulsão, aí eles gritam, parece uma coruja, que fica, tipo, é um barulho terrível. Mas assim, são, né, um barulho que nem se compara a um cachorro latindo dentro de um apartamento, né? Os hábitos são noturnos, diurnos? É, eles são notívagos, né? Então Notívagos, eles preferem caçar e são Mas, mais ativos então, à noite. Mas aí à noite, tipo, era comum madrugada ficar fazendo bagunça ou É, não? então. Ou se só a se for gente- estimulado? Se a gente não acostumar, eles são mais ativos de noite mesmo. Então eles fazem Tá. bagunça, acordam, começam a correr, né, pela gaiola. Então é um bom hábito você, antes de dormir, gastar um pouco de energia deles pra eles ficarem mais tranquilos. sem depois. dúvida. E você falou que eles têm convulsão, mas tem convulsão sempre? É normal? Então, existe uma doença que é muito comum na espécie, é a doença mais comum nos animais mais velhos, que chama insulinoma. Isso, inclusive, acomete cães e gatos. O insulinoma é um tumor de pâncreas, né, de células beta-pancreáticas ou de ilhotas de Langerhans. É um nome muito bonito, né? Bom, o fato é que esses tumores eles são o oposto da diabetes. Eles produzem insulina em excesso. E aí, o excesso de insulina faz com que a taxa de açúcar caia tanto que eles convulsionam de falta de açúcar no cérebro. Caramba. Então é uma condição que é atendida muitas vezes em emergência em clínicas veterinárias e é bem típica da espécie. Então assim, quando você pega um cachorro convulsionando, você pensa numa intoxicação, num trauma craniano, num gato também, num tumor dentro de ouvido. E em FET, você pega um FET com mais de 3 anos de idade convulsionando, a primeira coisa que você tem que fazer é medir a glicemia, porque a chance de ser uma hipoglicemia
é muito alta e é altamente factível você resolver isso na hora, né? Se dá glicose, o bicho resolve. Se sai o cara andando. tiver em casa e der um pouquinho de mel, já resolve? Então, se estiver convulsionando, normalmente sim. E essa é a orientação, né? Na verdade, então, para você que um dia tiver um ferret e ele convulsionar, tem que dar mel, cortisona, se tiver em casa, e aí depois vai ver o que vai ser feito. Porque o que acontece? Se ele estiver convulsionando de hipoglicemia, e você não tiver o seu veterinário muito próximo, você vai colocar ele no carro, vai sair andando com ele convulsionando até achar um veterinário que atenda o ferret. Não é todo veterinário que atende Ele vai ferret. morrer. Então ele vai convulsionando, convulsionando, convulsionando até fazer um edema cerebral e ou ficar sequelado ou morrer. Então a primeira coisa que tem que se fazer é se tentar tirar ele do quadro de hipoglicemia. Então não é que é para resolver hipoglicemias em casa, mas numa emergência, você vai lá dar mel, água com açúcar, ele melhora e aí você procura com mais calma o médico veterinário, né? Eu tô sentindo aqui o microchip dele, é sempre nessa região. Sempre nessa região, Tá igual bom. cachorro, né? Igual Põe cachorro. interescapular, às vezes migra, né? É Então, o mesmo microchip. É o mesmo microchip, né? Tá bom, legal. Cadê as imagens, Guilherme? Agora vai, agora vai. É muito bonitinho, demais. Ó, então a gente anestesia, faz cirurgia, igual o cachorro. Então assim, se é um ferret que acabou de ser estubado, né? Ele tava sendo operado, então aquela ali é a sonda endotraqueal, então a gente entuba igual cão e gato, aqui ele tá na máscara com oxigênio acordando, e ali o sorinho, né? Pega na veia, né, da patinha igual faz em cachorro e gato. Então a gente faz os procedimentos médicos veterinários idênticos ao que a gente faria num cão e no gato. A diferença é o tamanho, né? Então um bicho pequenininho. Então, assim, para entubar é uma sonda 2, 2,5. Então, é como se fosse um filhotinho de cão e gato. O catéter, né, que é o 24, que é aquele amarelinho pequenininho de filhotinho de cão e gato. Mas é um animal que a gente consegue fazer muita coisa. Diferente, por exemplo, de um hamster, por exemplo, de um periquito. Então, assim, você tem alguns animais que você vai ter dificuldade pelo tamanho, pelo tipo, né? Ele não é tão pequeno assim. O ferret ele tem um tamanho que é totalmente plausível da gente trabalhar, né? Legal. Vamos passar. Eles são uma figura mesmo. Eles ficam de pezinho igual? Fica ficar pezinho. Então, ó, aí vocês estão vendo o pós-cirúrgico, depois que tira os pontos. Então, assim, a cicatrização deles é muito boa. Então, esses bichos. Aí foi próprio estranho. Esse eu acho que não. Esse acho que foi algum tumor que a gente tirou, talvez até o baço. Tá? Eles têm muitos tumores, né? E a gente já fala disso. O fato é que eles fazem muitas cirurgias abdominais. E aí, a recuperação deles é muito boa. É muito legal porque você pega um bicho desse, você abre a barriga, né? Faz o que tem que fazer, fecha, dá os pontinhos, põe um curativinho, dali 7, 8 dias, tira e, cicatrizado. É que nem gato, cicatriza muito rápido. Cachorro, dependendo do tamanho, da espessura da pele, leva mais tempo para cicatrizar. E é um corte muito grande, porque você imagina que, assim, o ferret, ele tem uma barriguinha desse tamanho. O corte tem que ter mais ou menos esse tamanho, porque senão você não consegue mexer lá dentro, né? Então, você acaba tendo cortes muito grandes, né? Você vê que proporcionalmente, porque na verdade eles são pequenos, mas a cicatrização é muito boa. Quem sabe daqui a uns anos as videocirurgias começam a ficar uma realidade para esses animais também, e aí você faz aí sim, né? Invasões aí com muito menos trauma no abdômen, e hoje a gente tem a videocirurgia já bastante avançada no Brasil. Então acho que o custo ainda é algo que é um pouco de limitador, mas hoje já tem muita gente fazendo vídeo de videocirurgia, esses bichos vão ter problemas que são totalmente operáveis por videocirurgia. Vamos passar. Isso aí em aula de pós-graduação. Então, assim, a gente não tem clínica de ferrets na faculdade, então a gente não aprende praticamente nada ou nada de ferret na faculdade, por isso que os veterinários depois têm que fazer uma pós-graduação e aprender. Então, assim, algumas pós-graduações, né, já tem, né, a aula de ferrets, e é muito interessante porque, assim, a gente tem pós-graduações hoje na medicina veterinária de pets não convencionais, de animais selvagens e tudo mais. Então, quase sempre eu dou uma aula aí bastante extensa, de 8 horas, 10 horas, só de clínica de ferrets, e algumas pós-graduações de outras especialidades também a gente adiciona esses animais. Então, vamos lá. Eu já dou aulas em pós-graduações de oncologia de cães e gatos. Por quê? Porque o cara que é oncologista, ele vai atender cão, gato, e vai aparecer um coelho, vai aparecer um ferret. Então, a gente consegue inserir essas aulas nas outras especialidades. Eu dou aula de ferrets na dermatologia, eu dou aula de ferrets na oncologia, eu dou aula de ferrets na endocrinologia e em várias pós-graduações por conta disso, porque o número desses animais e a quantidade de problemas que ele tem justifica o aprendizado desses médicos veterinários. Essa é uma pós-graduação que é de animais selvagens, de conservação e de pets não convencionais. Então, é comum a gente ter animais para fazer aulas práticas, né? Coletar sangue, fazer ultrassom abdominal, para os colegas aprenderem como é que faz esse procedimento. Legal. Vamos passar.
Isso aqui é um ferret fazendo quimioterapia. Um idoso. Eu nem acho que era muito idoso, acho que tinha 5 anos, né? Um animal já, né, geriatra, sem dúvida nenhuma, mas como eles começam a ter câncer a partir de 4 anos de idade, 3,5, então às vezes você tem um animal fazendo quimioterapia com 4 anos de idade, né? Então até a resposta é melhor, né? Se pegar um animal de 7 anos e meio, ele tá muito mais debilitado do que um animal de meia vida, né? O fato é que eles toleram bem, né? E tem uma lenda que, FET não dá pra fazer quimioterapia, não, o bicho é muito pequenininho, não vamos fazer que vai judiar. E assim, eu tenho uma longa história, né, de oncologia e de tratamento de oncologia. Que vale a pena. Que vale a pena, sem Esse aí dúvida sobreviveu? nenhuma. Esse sobreviveu. Quantos anos mais ele Esse viveu? ferret, ele ainda está vivo. Qual a idade dele hoje? Ele deve ter 5 anos e meio. Então assim, ele fez a Ele quimioterapia... ficou curado. A princípio, sim, né? É muito Sim. difícil a gente falar de remissão Sim, total, sim. porque você tem que ter um tempo depois do término do tratamento, né? Então, assim, esse bicho teve um linfoma de grandes células, que é um linfoma muito maligno, ele foi diagnosticado muito rápido, a gente começou com a quimioterapia muito rápido, e aí esse bicho foi, né, depois de 6 meses estava curado, né? A gente não encontrava mais sinais de tumor, nós paramos a quimioterapia, e esse bicho ainda está vivo até hoje. Então, Então ele já tá, sei lá, quase 1 ano sem quimioterapia. Para um ferret, 1 ano é tipo 7, 10 anos, né? Pra nós. Então, exato. Então, se for pensar que o bicho está 1 ano sem tem que tomar remédio, sem fazer quimioterapia, eu diria que é um sucesso. Não, ele tá quase chegando no final da vida. E aí, esse quimioterápico é um quimioterápico complicadíssimo, né? Porque é a doxorubicina, né? A doxorubicina é uma aplicação a cada 21 dias, mas assim, ela tem que ser endovenosa, tem que aplicar de forma lenta. Então, para essa quimioterapia, eu tenho que sedar o paciente. Esse ferret, ele foi sedado para fazer coleta de hemograma, ecocardiograma e os exames pré-quimioterapia, né? E aí a gente faz a quimioterapia com ele, dormindinho. E quanto tempo ele ficou sedado aí? Fica o tempo da quimioterapia, 1 hora, 1h30. E não é anestesia geral, é sedado. Ele tá acordadinho, mas ele tomou drogas, ele fica meio chapadinho, vai lá. E você vê que, eles deitam, dormem com facilidade. Sim. Então, assim, põe lá um catéterzinho e vai fazendo o quimioterápico, aplicando ele devagarzinho no soro, né? E em cães, a gente não costuma fazer desse jeito, né? A gente mistura o quimioterápico com o soro. Mas daí um dos problemas do tamanho é justamente esse. Porque pensa que eu tenho que fazer esse quimioterápico ao longo de 40 minutos, 1 hora. E aí, se eu colocar numa bolsa de soro de 100 ml, eu teria que fazer 100 ml em 1 hora. Você mata o ferret afogado, né? Vai ter água, né? Então, o que a gente faz? Essa é uma técnica que foi passada pela minha colega que trabalha comigo, que é oncologista. Eu brinco que é a técnica Bernardes, né? Porque o sobrenome dela é Bernardes. A gente põe ele no soro, o soro tá pingando, e a gente com essa seringuinha, com a dose já total, a gente vai titulando isso, vai fazendo aos pouquinhos. Não dá pra diluir na seringa, não, né? Não, dá, mas... Também, você tem que ir empurrando devagarzinho. Sim. Tanto faz. Esse quimioterápico já está diluído também. Então você vai fazendo ao longo de 40 minutos, 1 hora, para que isso aconteça. Eu antigamente fazia uma coisa muito bizarra. Eu brincava que era técnicas Mourinho Bernardes, né? Que a gente que inventou também. A gente pegava o equipo do soro e colocava o quimioterápico dentro do equipo, lá em cima. E aí, a hora que acoplava o soro, eu só lavava o equipo. O que ia dar aí 15, 20 ml que eles toleram, aí sim, super bem em 1 hora. Sim, empurrava lá. Mas daí eu acho que ela não queria mais ter uma técnica que tinha o meu nome, ela fez essa técnica. Melhorou, ela avançou. Bom, vamos lá. Te tirou da passar? técnica. Aí um pós-cirúrgico imediato, né? Então, na verdade, vocês veem os pontos, né? A gente faz um curativo com esse Kangle Film, né? Que é aquele adesivo transparente. Se ele tiver outro ferret na casa, ele pode conviver com o outro ou o outro vai mexer nisso? Assim, fica tudo junto. Bom. E aí a gente tem uma outra curiosidade dessa espécie, que é a seguinte, não dá pra pôr nem roupinha, nem colar elisabetano. Qualquer roupinha que você colocar neles, eles em 10 minutos eles saem da roupinha. Eles são super flexíveis. Ele vira dentro dele, assim, ó, ele entra dentro da roupa e sai. Então não dá pra pôr roupinha. Vai comer. Exato, não dá. E o colar elisabetano, se vocês... Não, até você faz, eu faço pra passarinho, faço pra hamster. No ferret não dá porque o pescoço é da mesma largura da cabeça. Não tem. Ele faz assim, ó. Sai na hora. Então, como não dá... Você tem que dar um ponto aqui, ó. Tem que costurar o colar. Nele. Então, assim, pra gente não fazer maiores absurdos, a gente faz assim, ou com micropore, que eu já usei por muito tempo, mas hoje eu tenho usado esses filmes transparentes, né, que são próprios para pós-cirúrgico, com o mínimo de coisas possível, gase, né, não mexe, e a gente, com esse tipo de curativo, a gente consegue bons resultados. Às vezes não mexe. Eu operei essa semana já 2, foi na segunda-feira, o cliente hoje fez o retorno, então top. Então, e a gente faz isso já há muito tempo, né? São 20 anos fazendo desse jeito, com bons resultados. Então, assim, são longuinho, né? Você fala, não vai pular 3 pulinhos, porque se ele mexer, não tem muito o que fazer. Um dos maiores problemas que tem de Super Bonder. um dos maiores problemas que a gente tem de pós-cirúrgico de ferret
é dele fazer eventração e evisceração, mas não é por ele mexer aí. É porque eles têm um abdômen com uma gordura muito reativa e que inflama com muita facilidade, então produz muito líquido. Então as cirurgias abdominais, a depender do que acontece, elas produzem muito líquido. Se você não faz o fechamento da camada muscular muito próxima, esse líquido começa a passar por entre os pontos, a gordura, que é o epíplon, que a gente chama, passa por entre os pontos, e quando isso vem para debaixo da pele, começa a incomodar e aí o ferret come. E aí ele sai a gordura para fora e você tem que reoperar. Então isso acontece a cada 200, 300 cirurgias. É bastante raro, porque hoje a gente também já tem bastante expertise nesse fechamento da musculatura e tudo mais, mas é um dos problemas que poderiam acontecer num pós-cirúrgico, né? O fato é que eles são animais que passam por muita cirurgia, são animais que vai ser muito difícil que ao longo da vida ele não faça 1 ou 2 cirurgias, então a gente também vai tentando acostumar. É bom o pessoal saber, né? Que ferret não é só alegria, é Não. caro ter um ferret. É caro. Não, e eles envelhecem muito rápido. E assim, hoje é caro tudo. Então assim, você vai ter um coelho. Ah, mas eu paguei no coelho R$100. Sim, a consulta de um veterinário de coelho custa R$500. A ração do coelho também hoje é tudo extrusada, super cara, você tem que fazer um monte de suplemento, também é caro. A cirurgia de coelho também custa um pau e meio, você vai, né, mexer, limpar. O recinto, as Então coisas. assim, hoje a medicina desses animais, ela tá muito avançada, então ela chegou nos custos, nos preços da medicina de cão e gato. Então não adianta a pessoa também achar, então eu não vou querer um FET, que eu vou querer um coelho que é muito baratinho. Ué, o custo que se terá ao longo da vida pelo envelhecimento rápido é muito alto. Então o FET, ele não, né, é um bicho bastante resistente, muito forte. Eles vão falar, nossa, depois desse podcast vai falar que o FET é muito sensível. Não. Esses animais, eles são tão fortes, que a maioria deles acaba indo embora por eutanásia, por não ter mais condição de qualidade de vida, e a maioria deles, quando a gente chega nesse ponto que eles estão muito velhinhos, é porque eles já têm mais de 2 ou 3 doenças ao mesmo tempo. Então, por isso que uma das coisas que acho que é muito legal conversar com a pessoa é assim, tem alguma coisa, tentem tratar e curar. Porque o que vai matar o ferret é o acúmulo de doenças. Então, assim, ele tem um tumor maligno no pâncreas, ele vai levando. Ele tem um tumor maligno linfático, ele vai levando. Ele tem um tumor de glândula adrenal, ele vai levando. Ele tem um tumor de pele, não sei o que, vai levando. Só que assim, você pega um animal mais velho com 4 cânceres, aí não tem milagre, né? Mas assim, não existe nenhum outro animal que eu atenda, e podem procurar pelo mundo, que tenha 3, 4 tipos de câncer ao mesmo tempo. É um e olhe lá, né? E muitas vezes já mata o bicho, né? Então eles são muito fortes. São muito fortes. Que é um bicho que foi preparado na natureza para não viver muito. Na natureza, esse bicho vive 3, 4 anos. O selvagem, né? Sim. O animal só vive... A gente faz ele viver 8. Sim. É que nem lobo. Na natureza, o lobo vive 8 anos. O cachorro tem um cachorro de 22 anos na clínica. Sim. Então não tem como esse bicho com 22 anos não tá estragadinho. E esses bichos não tem como com 8 anos eles já não estarem bem envelhecidos, né? Não, e voltando nesse negócio do preço, do custo, o pessoal tem que entender que tem que fazer bem feito. Você quer se responsabilizar por um bicho? Então tem que pagar um bom veterinário, tem que fazer todos os procedimentos, tem que dar ração de qualidade. Não, o pessoal, eu não sei, esse dia a gente colocou uma postagem no Instagram, falando, um professor Calil veio aqui e falou, pô, o pessoal até hoje acha que a gente trabalha de graça, que a gente olha pro céu, que a gente não tem que cobrar, né? E tem gente reclamando lá, tem gente falando assim, não, tem que ser de graça mesmo, veterinário, tudo mercenário. Eu falo, pô, é a profissão do cara, o cara estudou, o cara é médico, tem que atender por amor. Né? Até o título que eu coloquei lá, o amor não paga boletos, né? E aí bombou. Não, né? E na verdade, assim, isso é uma coisa que eu acho que precisa ser dita, né? Vocês já conversaram com vários veterinários, mas eu acho que isso tem que ser repetido. Assim, o veterinário, ele ama o que ele faz. O nível, sofre, né? O nível de estresse com que a gente trabalha, a vontade que a gente tem de salvar, o quanto a gente gosta de bicho para fazer uma faculdade de 5 anos, fazer pós-graduação de 2 anos, depois fazer mestrado. Então, assim, o veterinário adora o que ele faz, ele ama o que ele faz. Só que, assim, dentro dessa profissão não está garantido o resultado, né? Porque no final das contas todos morreremos, inclusive os pacientes, né? E na verdade é um meio de vida. Então, assim, a gente estuda muito para salvar vidas, mas isso tem que ser cobrado, a não ser que seja um funcionário público que o Estado te paga, né? E hoje você tem hospitais públicos, né, que são de graça, mas alguém te paga para você, porque você tem que... E assim, se eu trabalho o dia inteiro com esse bicho e eu não ganho dinheiro, eu vou viver do quê? Se o cara quer um atendimento grátis, que procure Isso, então São Paulo, por exemplo, eu acho maravilhoso. A gente tem 4 hospitais públicos. Ué, a pessoa não tem dinheiro, ela leva no hospital Porque mesmo público. nas faculdades eles cobram, né? Cobram um pouco menos, mas cobram. Cobra. E hoje cobra bem, viu? Hoje tem uma medicina tão especializada dentro das faculdades que tem alguns procedimentos que até que são carinhos. Plano de saúde não cobre ferrets. Não, os planos de saúde que a gente tem hoje no Brasil ainda só cobrem cães e gatos. Né? Ainda não tem, eles não cobrem nenhum outro animal exótico ou que não seja convencional. E na sua opinião é um bom negócio se cobrisse ou não? Qual olha, é assim, eu tenho uma visão que é muito particular dos planos de saúde, né? Então, assim,
Eu não acho adequado o plano de saúde, mas ele é uma realidade hoje. E por que eu não acho adequado? Porque, na verdade, o plano de saúde, esse sim não quer saber de bicho. Esse sim, ele está pensando em dinheiro. O plano de saúde é bom Isso. pro dono. O plano de saúde só é bom para o dono, porque você paga muito e às vezes não usa, o veterinário ganha muito pouco, o médico ganha muito pouco e às vezes trabalha mais do que deveria. E, na verdade, às vezes você tem serviços limitados que você não leu lá nas entrelinhas pequenas dos planos de saúde. Então, isso é o que acontece, isso acontece na medicina humana, isso acontece no plano de saúde. Mas o plano de saúde trouxe uma coisa que é muito boa, que é o acesso a exames e a consultas que alguma parcela da população não tinha condição. Sim, tem lá Então, assim, você tinha pessoas que não levavam animais no veterinário, não faziam exames de check-up, porque não tinham condição financeira. E os planos de saúde, nessa parcela da população, eles trouxeram um benefício enorme. Então, veja, você tinha gente... Exato, você consegue fazer medicina preventiva com o plano de saúde. Você consegue fazer um atendimento de emergência de madrugada gratuito, né? Você está pagando, né? Não é gratuito. Então, assim, tem os prós e os contras, eu acho que isso ainda está sendo regulamentado, né? O CFMV hoje, que é o Conselho Federal de Medicina Veterinária, está tentando regular esse negócio de plano de saúde para que seja... Mas é uma realidade, né? Mas é uma realidade e não vai embora. E não vai embora, então assim, a gente tem que aprender a trabalhar com e ela. ela vai melhorar, ela vai melhorar. E eu acho que vai se ajustando, né? O fato é que para esses bichos ainda não tem, mas um dia terá. Uhum. Um dia terá. Vamos passar, temos mais imagens. Aí, ó. Então, um ferret dentão. entubado. Uhum. Então, vocês estão vendo uma sonda endotraqueal 2,5, que é o que a gente usa, inclusive em filhotes de cães e gatos. E olha os dentes desses os bichos. dentão. Então, olha o tamanho dos caninos, tanto superiores quanto inferiores. Não dá pra dizer que um bicho desse comia capim, né? Então, assim, ou Os come caras milho, já, né? já fizeram da modinha aí, já fizeram ração vegetariana pra eles? Porque pra Não. cachorro e pra gato já vi. Então, alguém ainda vai inventar. O fato é que, assim, existem algumas rações que têm uma base vegetariana que tem alguma justificativa. Então, por exemplo, em cães e gatos, você tem dietas que tiram a proteína que o animal pode ser alérgico. Então, algumas rações que a gente chama de hipoalergênicas, elas têm que tirar uma proteína. Isso, a gente tem que tirar a proteína que o animal é alérgico, seja o frango, seja, né, a carne de vaca. Pra testar. Isso, então, assim, essas rações, elas são boladas por nutricionistas, por engenheiros alimentares. Elas são rações que são próprias, com suplementação, com nível técnico muito alto, para poder fazer uma entrega adequada. Dito isso, ferret não tem, né? Então, por exemplo, ração hipoalergênica. Então, eu uso ração hipoalergênica de gato. Né? Ferret não tem ração para cardiopata. Não, mas achar que o bicho pode, de manutenção, Isso, ter uma alimentação... Não tem como. É um carnívoro específico, né? Muito... Isso é carnívoro. É um carnívoro que foi, né, desenvolvido ao longo dos milhares de anos para fazer um tipo de alimentação. E na natureza, esses parecidos com esse, comem que tipo de bicho? Roedores. Então, os pequenos mustelídeos, Então, eles comem uns- tudo, eles são oportunistas, né? Então, eles caçam pequenos répteis, eles caçam pequenas aves, ovos de aves, Os filhotes que de aves. nadam pegam peixe também. Os que nadam pegam peixe, né? Eles se alimentam de roedores. Então, assim, o que eles puderem pegar de proteína, é isso que eles vão comer. Obviamente, de região para região, você vai ter uma variação, né? As doninhas europeias, elas vão basicamente se alimentar disso também, né? Ovos, pequenas aves, roedores. Mas esses bichos pegam animais grandes. Então, assim, se for ver o Mustela nigrips, que é o americano, ele abate uma presa que chama cão da pradaria, que não é um cão, né? Que é um roedor. É tipo, parece uma capivara, né? Então, você imagina um animal desse tamanho abatendo quase que uma capivara pequena. Então, eles são bem agressivos mesmo. Os selvagens, né? Vocês já viram que esse aí, coitada. Não serve pra ser agressivo. Não serve. Furos. Vamos passar. Vamos. Vamos ter mais imagens. E eles têm doença periodontal também. Sim. Então tem que limpar o dente que nem cachorro e gato. Aí um... Põe lá, Aí, põe ó. lá, põe lá. Em atendimento. Muitos desses bichos têm a barriga raspadinha porque faz ultrassom, né? E aí Uhum. pra fazer ultrassom tem que raspar a barriguinha, né? E aí nos exames de check-up desses bichos é muito importante. Hemograma, bioquímicos básicos, ultrassom, Uma vez por ano? uma vez por ano. E depois quando eles ficam velhinhos, pelo menos a cada 6 meses. meses. A partir de que idade? 6 meses? A partir de 4, 5 A partir anos de de 4, idade tem que ser de 6 meses. E mesmo assim, você ainda tem um gap muito grande. Tem chance de alguma coisa acontecer nesse intervalo que você não consiga prever, né? Sim. Então, quanto mais velhos vão ficando, mais exames... Ó, dá pra ver as tatuagenzinhas na orelha, Sim. né? E a clínica é sempre assim, usam as mesmas mesas de cão, de gato para atendimento. É tudo... É óbvio que a minha clínica já está bastante adaptada para atender esses animais, mas a gente faz o atendimento desses mamíferos carnívoros igual o cão e o gato. Legal. Vamos passar.
Aí eu tô fazendo uma criocirurgia ou crioterapia. Então ele tinha um tumorzinho de pele, a gente fez uma anestesia local e a gente está congelando com nitrogênio líquido. Então essa é uma técnica, né, que foi criada para o ser humano, foi aplicada para cães e gatos. E agora você... E a gente já aplica em fetos aí já há bastante tempo também. Então, algumas formações de pele, e eles têm um tumor de pele que é muito comum, que é o mastocitoma. E aí fica a dica que o mastocitoma em fetos é bastante benigno, né? Em cães é muito ruim. Em cães é muito grave, nos gatos já é melhorzinho, no fet ele é bastante benigno. Então, a gente consegue fazer procedimentos bastante simples. Você vê que o fet é acordado, penduradinho, sem ferret friendly, né? Mas você faz lá uma anestesia local com lidocaína, com bupivacaína, e você consegue fazer o congelamento disso com nitrogênio líquido. Bacana, legal. Vamos passar. Aí, ó. Esse é o tumorzinho que depois que secou e vai caindo. Então ele faz uma casquinha, né? A criocirurgia ela queima, mata o tecido, né? Então esse tecido apodrece, seca, faz uma casca, cai, e quando ele cai já está reepitelizado por baixo. Bom. Vamos passar. Aí isso já são problemas endócrinos, né? Você tá vendo que ele vai ficando com uma cauda de rato, olha lá, vai ficando careca e chega a ficar careca, parece um rabo de rato mesmo. Então essa cauda é uma cauda que é típica de animais mais velhos que têm problemas endócrinos, tá? Então parecido com o que a gente vê em cão, né? Eles acabam fazendo esse tipo de alteração e essa cauda ainda está bastante inflamada porque ela está com comedos, que é uma inflamação do folículo piloso que vai acumulando gordura, sujidade, restos celulares por conta da pausa que eles têm na produção de pelo. Então as doenças endócrinas elas levam a alopécia, né, ou alopecia, que é a queda do cabelo, mas é porque esse cabelo ele ia cair. O que acontece é que você não tem um ciclo de fazer um novo pelo. Então esse folículo ele fica hipoplásico, atrofiado, e aí vai acontecendo essas alterações de pele que são bem comuns. Vamos passar. Acho que tá acabando. Ó, patinha, né, com o sorinho engatado. Então, assim, também isso aqui é um procedimento cirúrgico. Você vê que a gente coloca eletrocardiograma, faz intubação para ventilação mecânica, coloca capnógrafo, que é o que fica medindo a troca de gases, faz a fluida, a gente consegue fazer pressão arterial. Então, assim, todos os procedimentos em cima dessa espécie, eles são muito legais, porque a gente aplica aí o que a gente tem de melhor da medicina de cães e gatos, e nesses animais especificamente a gente consegue fazer quase tudo igual, mesmo e a despeito do tamanho deles, né? Ok, ótimo. Muito bom. Temos mais, Guilherme? Aí, mais um. E aí a minha rotina, na verdade, ela é muito grande, né? Então, assim, a minha clínica, ela tem uma rotina de atendimento de fetos tão grande que daí quase sempre eu sou chamado para dar essas aulas e para aparecer em eventos ou qualquer tipo de publicação por conta da quantidade de animais que a gente atende. Para vocês terem uma ideia, a minha clínica atende fetos desde 97, que foi quando começou essas importações legalizadas, e ela tem o maior número de atendimento de fetos da América Latina. A gente chegava a atender, na época, 15, 20 animais por semana. Então vejam e fazer 2 cirurgias por semana desses animais, na época que teve o boom dos anos 2000 e tudo mais. Hoje eu tenho uma rotina que mesmo assim é muito longe da rotina dos meus colegas que eu fui professor e que atendem fetos também já há muito tempo. Eu já dou aula, né, para pós-graduação sobre medicina de fetos desde 2008. Então são muitos anos. Eu tenho gente... Todo dia você atende um ferret, mais ou menos? Olha, é assim, não é todo dia, mas eu atendo em média uns 6 por semana. Então, é bastante. Então tem dia que atende 2, tem semana que atende 1, tem semana que atende 10, 12. Então, então é assim, quase um por dia. A clínica é muito variada, mas a média de dias úteis é quase essa, é bastante FET. Eu atendo FET da cidade de São Paulo, de fora da cidade de São Paulo eu atendo FET de outros estados. Então tem gente que vem de avião, tem gente que vem de carro, e aí eu tenho muitos encaminhamentos e eu tenho FETs que, por exemplo, não sou eu que atendo, mas eu faço os procedimentos cirúrgicos. Então eu tenho um colega que atende FET, mas não opera, então traz pra gente operar. Então isso acontece já há algum tempo. Há muitos anos atrás, quando teve o boom dos FETs, o pessoal mandava pela TAM Cargo, pela Varig Cargo. Então, assim, eu ia em Congonhas buscar esses bichos, internava na clínica, fazia exame, operava, tava tudo em ordem, colocava na TAM Cargo, lá na Varig Cargo e mandava de volta pro estado de onde ele veio. Hoje isso não acontece mais porque tem bastante veterinário atendendo, porque todo mundo já teve aula comigo. Mas o fato é que, ainda assim, os veterinários que atendem FETs atendem, sei lá, 1 por mês.
Uhum. né? 2 por mês. Tenho colegas que atendem tipo 4, 5 no ano. Uhum. Então, assim, o volume que a gente atende é muito grande. Eu tenho 3 veterinários que atendem FET na minha clínica, porque, né, é muito bicho. E, na verdade, eu brinco que, assim, não existe especialista. Porque os caras falam, o Zé é especialista em FET. É uma mentira. Não fiz nenhuma especialização. Não fiz tem, né? Não existe. Na verdade, o que acontece é que nós estamos falando aí de décadas de trabalho de Mas grande é o quantidade, né? especializado. É quase isso, É. né? O fato é que eu tenho muita prática clínica, né? Então isso faz uma diferença na hora que você está atendendo. Alguns casos são mais complexos. Claro. Temos mais alguma imagem? Tinha um vídeo, eu acho. Vamos ver. E oxímetro de pulso, põe na patinha, lá, raspa o pelo, porque ele é preto, né? O oxímetro de pulso, ele tá relacionado com cor, né? Uhum. Então, se o bicho é clarinho, que nem esses que vocês viram, tudo bem, põe na patinha, tudo bem. Agora, se o bicho tem o pelinho pretinho, tem que raspar para que ele consiga fazer uma boa taxa de pulso oxímetro. Legal. Próxima. Esse problema endócrino, então carequinha e ó, a genitália é super aumentada como se fosse uma cadela no cio. Uhum. Então isso não pode acontecer, já que eles são castrados. Então esses problemas endócrinos levam ao aumento das tetinhas, aumento da genitália e queda de pelo. Então são muito característicos. Esse é o tipo de doença que é muito legal, porque o cliente chega para mim na clínica e fala assim, olha, doutor, eu trouxe o FET porque ele está com doença na adrenal. Ele já vem com o diagnóstico e é o diagnóstico sempre assertivo. O que a gente vai ver qual que é o grau da doença e qual que é o melhor método de tratamento. Mas os proprietários, né, de FETs, eles efetivamente são muito conectados, né? Eles se falam muito, eles dão uma estudada na internet, é um proprietário bem qualificado. Então é muito comum que eles, inclusive, aceitem os tratamentos e as propostas que a gente faz cirúrgicas, porque eles já estudaram, já sabem, já conversaram com os amigos que têm FETs, eles já sabem qual que é o processo. Essa é uma vantagem de não ter um boom tão grande que saia do Isso. controle. Você tem pessoas que estudaram um pouco O fato, antes, e fica a dica para esses bichos, é que, na verdade, o que acontece? Essa doença é talvez a segunda ou terceira doença mais comum da espécie. E antigamente ela acontecia muito porque a gente não tinha como fazer uma medicina preventiva. Então eu tratava os animais que já estavam doentes. Hoje eu tenho a capacidade de prevenir essa doença. Então se eu faço medicina preventiva nesses animais a partir de 1 ano e meio, 2 anos de idade, essa taxa que era de quase 90% de casuística nos animais muito velhos, cai para menos de 12%. Então assim, não fazer a medicina preventiva, hoje, para mim, é um erro gravíssimo, seja do veterinário que não indicou, seja do cliente que não quis aceitar. Uhum. Então, a gente tem hoje, né, implantes, né, que a gente coloca nesses bichos, que é o implante de deslorelina, que faz com que, se você colocar todo ano, ele não tenha essa doença. Então, por que não fazer, né? Sem qualquer tipo de efeito colateral. Sem efeito colateral. Boa. Caro, né? Tudo é caro. Claro, Frente. tá Mas Mais caro é uma cirurgia. mais cara é a cirurgia. Sim. Mais cara é a cirurgia. E mais caro para a saúde dele também. Então assim, ó, aulas de pós-graduação, né? Então a gente tem práticas clínicas, eu palpo, essas pessoas examinam esses animais, e aí a gente consegue fazer com que essas pessoas tenham um primeiro contato com medicina de fetos, porque não tem na faculdade, né? Sim. Vamos passar? É sangue. Ó, anestésico local, tá vendo? Ó? Sem Tá fat fumando? friendly, eles não gostam. Não, tá ruim. Tá ruim. Solta. É seu isso aí? Solta embaixo. Ela se segura. É sangue. Olha lá, ó, fica inchadinho de lidocaína, e aí daí não sente mais nada. Aí o congelamento é mais fácil. Uhum. Sim. Agora tá peluda. Vamos passar. Acabou? Acabou. Legal. Pronto. Bom, tem alguma outra coisa que a gente não perguntou que é bacana? Acho que a gente falou bastante Acho coisa. que falamos assim do geralzão, basicamente é isso. Acho que as coisas Se o importantes. pessoal quiser te encontrar, né, no Instagram. Zé Vete, né? Zé Vete Moreno é fácil de Deixa eu ver achar. aqui. Na verdade, Zé Vete. o meu, você colocar aí Zé Vete, já vai aparecer no meu Instagram. Eu vou Eu acho ver que tá você. como Zé É Vete bom Moreno. esse ser a sua marca, hein, Zé Vete. Eu adoro. A pessoa já fala ô Zé Vete, né? Chama o Zé. E aí a clínica é a Pet Place também, acho que colocando, acho que Vou não botar deve, aqui, eu deve, vou deve achar com facilidade. O fato é que a clínica já é bastante conhecida, né? Então o pessoal que tem FET, muita gente já O Zé ouviu Vete é falar. junto? É tudo junto, Zé Vete. O Zé Vete Sim. Mourinho. Aí, ó. É. Mourinho. É isso. É porque é um N com tio, aí ficou só o N, né? Que é Mourinho, espanhol. é.
Muito bom. Então, o conselho que eu posso dar é que, assim, né, é um bicho que é muito legal, é um bicho que é muito adequado para o estilo de vida de hoje, né? Então, domiciliado, apartamento pequeno, pessoa trabalha o dia inteiro, por se tratar de um carnívoro, né, mamífero carnívoro doméstico, é muito fácil, a medicina é bem estabelecida, mas precisa muita atenção veterinária, gastos veterinários, então tem as coisas boas e tem as coisas ruins. Então, se a pessoa tá, né, vai assistir o podcast e falar, pô, agora eu achei mó barato, bicho mó legal, quero ter um, acho que tem que levar em consideração essas mas o cara tem que assistir o podcast inteiro para ouvir todas as informações. Cara, né? tem que ter consciência, né? Tem que estudar bem. Para todo bicho, né? Lógico. Então você imagina que assim, também a gente tem pessoa que compra aquelas tartaruguinhas de aquário, e aí a tartaruguinha de aquário, dura 50 anos e fica desse tamanho. Então, assim, precisa dar uma estudada antes, Claro. né? Dar uma averiguada, e pro FET não deixa de ser isso. Não adianta também ir lá e achar que vai comprar, e o cara fala que vive 10, 12 anos e descobre que vai ter tumor com 4 anos de idade, né? Aí o que vai acontecer efetivamente é que a pessoa fica frustrada. Muito legal. Espero que você tenha gostado. A gente Adorei, adoro falar gostou desses muito. bichos. Obrigado por ter vindo, foi ótimo. Muito Valeu obrigado mesmo. pelo convite, foi Valeu mesmo. fantástico mesmo. Mais um pra conta, né? Mais um pra conta. Pessoal que tá em casa, espero também que tenham curtido. Deixem seus comentários. Não se esqueçam de curtir nosso vídeo e de se inscrever no canal. A gente percebeu lá que tem a maior parte do pessoal que assiste, curte, às vezes deixa comentário, mas não se inscreve no canal. Se esquece disso. Então não se Não precisa inscreva. pagar, galera. Não é de graça, de graça. Não paga, né? Tem informação gratuita, tem informação boa, Boa, né? Por isso que eu Pô, falo. a gente só chama os caras fera. Não sei se você viu os outros episódios, só tem mano, cara pô, fera. Mas é o que meu. eu falo, a pessoa fica vendo os caras que, nem sabe o que tá falando e acha bonitinho. Não. Aí vai Meu. ver Luísa Hell, pô. Não dá, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Valeu, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Boa.